Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do UpaCast. Começando o segundo episódio da nossa terceira temporada. Bom te ver aqui, meu amigo. Muito animados aí para mais um episódio muito edificante, né? E com a graça de Deus estamos aí, entrando dentro da sua casa para poder partilhar um pouco da nossa vida, né? Com convidados muito especiais e muito testemunho, muita palavra de Deus aí pra gente poder partilhar, tá bom? Vitor, seja bem-vindo novamente. Obrigado, eu que agradeço, né? Estamos em casa. Estamos em casa. Estamos em casa. Como eu sempre digo, né? Para nós é um prazer estar aqui apresentando esse podcast, que muitos de nós, né? Na verdade é um braço aí do grupo de jovens UPA, é uma forma que a gente encontrou de fazer a evangelização, até por meio das redes sociais, né? Que está bem alta agora. Inclusive, muito importante você lembrar, no próximo dia 12, 13 e 14 de setembro, estamos já às portas aí do 29º Cristo e Você. Então, você que quer participar de um retiro aí, fazer um retiro, conhecer o primeiro amor, né, ter uma experiência com Deus, entra nas redes sociais do grupo de jovens UPA, faça lá a sua inscrição, tem um link lá, faça a sua inscrição. R$120 você tem direito a transporte, hospedagem e alimentação durante os 3 dias, sexta-feira à noite, sábado e domingo. Isso. Perfeito? E é um momento, né, que nem a gente falou no último episódio, né, que a gente teve aí a presença do Ailton. Se você não viu esse episódio, não precisa sair daqui que a gente está falando agora, mas depois que você assistir esse episódio, você volta lá e assiste o episódio do Ailton, que ele fala também sobre encontros que curam, e nós temos a certeza que o Cristo e Você é um encontro que cura. Então, nos sigam nas redes sociais, grupo de jovens UPA, @podcastupa. Isso. Compartilha com mais gente e, manda lá pro seu amigo que tá precisando ouvir a palavra de Deus, tá bom? Amém? Quero apresentar aqui os nossos convidados de hoje. Nossa, eu tô muito feliz. Muito feliz. Verdade, eu tô muito feliz com isso. Família, né? Exemplo de família, exemplo de fé. Meu irmão Tiago, minha irmã Jane. Vocês estão bem, gente? Nossa, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos a esse podcast. Muito obrigada pelo convite. Estamos muito felizes também de estar aqui presente com vocês. Como vocês falaram, aqui também é a nossa casa, né? Então, exato. Estamos muito felizes de estar aqui compartilhando um pouco com vocês e com o grupo aí, com quem está nos assistindo. Legal. Obrigado. Você sabe que, como eu falei, exemplo é exemplo de verdade, né? Muita gente se inspira na nossa vida, né? Sim. Quando a gente, por mais que a gente pense que a gente não é visto, né? Sempre tem alguém que consegue enxergar na gente um exemplo de fé, um exemplo de família, né? E muito legal também, tem mais uma família que eu quero agradecer, que é a família da o Luana e o Marcos, através do patrocínio que eles, né, do apoio que eles dão aqui no nosso UpaCast, né? A Lu com o terço na mão, então você consegue comprar terços personalizados, né? Com a Luana, você entra lá no Instagram dela, terço na mão. Isso. E compre o seu terço. Tem um desconto especial lá para você que chegar lá e falar que veio pelo UpaCast. Exatamente. Tem também o Marcos, MCV Queijos e Variedades. Marcos Queijos e Variedades. Não é MCV não, né? Peraí. MCV Queijos e Variedades. É isso mesmo, tá certo. Você fala do patrocinador há 3 temporadas e esqueceu o nome. Eu lembro o número dele de cabeça, o número do telefone dele. Tanto falar o número do telefone dele, eu lembro de cabeça. Então manda aí. 11 9 7188 0220. Repita. 11 9 7188 0220. Essa é a prova. Você consegue comprar queijo, mel, bolacha, uma infinidade de produtos onde ele leva na sua casa, você que mora aqui na Zona Leste, tá bom? Exato. Ó, já está chegando aqui o queijo dele. Nossa, dá uma olhadinha aqui, ó, para você ver que não é mentira, não é brincadeira. Olha que queijo maravilhoso. Delícia, tá bonito. Se Dá pra você ver aí, quer Bruno, qualidade... pela imagem? Bruno, tá pegando? Dá para ver o queijo? Tá pegando? Esse aqui é pra gente, gente? É pra gente esse queijo aqui? Nossa. Nossa. Representou aí, Marcão. Aí, ó. Aí, ó. Vocês já conhecem? Recomendam? Recomendo. Então, como eu gosto sempre de falar isso. Mais do que a gente falar sobre os produtos que temos aqui, dos nossos patrocinadores, são quando os convidados já conhecem, já recomendam. Então, durante todo esse episódio, eu sei que a maioria dos patrocinadores eles já conhecem, então eu sempre vou perguntar para eles. E não tem propina, a gente não paga o convidado. O convidado sabe mesmo, tá, gente? Então, a gente agradece aí ao Marcos. Terço na mão, né? É antigo. É antigo. Estou aqui há muito tempo, então, terço na mão. Aí, ó, tá vendo? Qualidade garantida. Viu? Mais do que a gente é o próprio convidado. Então, obrigado, Lu, obrigado, Marcos.
E tem um outro ponto também do produto do Marcos, que é o desconto. Então, se você chegar no... Né, entrar em contato com o Marcos pelo telefone que o Alex falou, e você falar que você chegou até ele pelo Pacast, você ganha 20% de desconto na sua compra. É isso tá? mesmo. Então, vai lá, liga, manda uma mensagem no WhatsApp do Marcos e pede o seu produto. A Joyce fez um post, né, com doce do Marcos, ficou muito legal. Eu gostei bastante do post que ela fez, ficou muito legal mesmo. Bom, gente, vamos lá, vamos entrar no nosso assunto. Sejam muito bem-vindos novamente. Vitão, Peraí que eu dá tô o pontapé inicial aí nessa conversa. Bom, antes de tudo, muito obrigado novamente aí pela presença de vocês. A gente está muito feliz. Né? A gente conhece um pouquinho da história de vocês, mas acho que para a gente começar bem, vamos conhecer vocês individualmente, né? Antes de tudo, como vocês, né, começaram, deram os primeiros passos na fé, até vocês se conhecerem. E aí, quem que vai começar? Formarem esse casal maravilhoso. Se Se apresentem aí para os nossos Mas aí, se vocês depois a gente separa um espaço para cada um, porque a gente descobriu que num casal todo mundo tem uma versão de como começa esse rolê. Sim. Então aí, se vocês quiserem contar a versão de cada um, porque tudo é questão de, como a gente falou, né? Tudo é questão ponto de vista. Ponto de vista, concordo. A nossa tem vários, por exemplo. Então é disso que eu quero saber. É bem legal. Eu sempre fui de caminhada, né? A minha família, os meus pais são muito religiosos, mas nunca foram muito de igreja, né? De templo, enfim. Mas, aos 14 anos, eu fui convidada para fazer a crisma aqui na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E, desde então, tinha por volta de 14, 15 anos. E, desde então, fiz a crisma, entrei para o UPA. E, desde então, continuei a minha caminhada religiosa por um bom tempo aqui na Nossa Senhora Aparecida e no grupo de jovens UPA, no qual ainda faço parte. E, depois de casado, né, a nossa caminhada foi ampliando, né? Eu gosto de dizer que nós não mudamos, né? Nós ampliou. Acho que é interessante quando a gente tem a oportunidade de conhecer as diversas faces da nossa igreja, né? E a gente aprende muito nessa troca com outras pessoas. Então, eu sempre fui de caminhada, gosto muito dessa questão da parte litúrgica, do estudo. Sou muito questionadora, então, mesmo quando eu estou lendo a Bíblia e tem alguma coisa ali que às vezes mexe comigo, que eu não concorde ou não, ou que fique uma dúvida, eu gosto de pesquisar, gosto de perguntar para pessoas que têm mais experiência. Então, a minha caminhada dentro da igreja foi muito fácil, assim, porque sempre foi com muita naturalidade. Agora, o Ti já... A minha já foi um pouco diferente. Puxei um pouquinho ele. Eu já entrei um pouco mais tarde, né? Eu não fiz primeira Eucaristia, primeira comunhão. Já fiz o crisma e aí fez um supletivo, né? Eu também, tá? Então, eu vim, digamos que convidado pelo meu irmão, pelo primo da Jane. Eu não conhecia a Jane direito, né? Assim, apesar dela morar próximo, a gente não se falava, porque minha vida era diferente da dela. Eu era um pouco do mundo e ela vinha para a igreja, então a gente não se via muito. E aí eles, na quermesse, chamaram, vamos lá na quermesse, convidou para a missa, né? Fizeram certo, Deus usou direitinho. Exatamente. E aí vamos na missa, a gente fica para a quermesse. Aí nesse dia não tinha rolê, com os amigos do mundo, né? Aí eu vim, e aí foi mal barato. Estava na época do Padre Marcelo, sim, que todo mundo dançava, né? Aqui na igreja, antes não tinha... era escada direto, né? Você tá aqui mais tempo, você vai lembrar, não era rampa. Então, a gente ficou ali. Vou confessar para vocês, se eu olhei para o altar 2 vezes foi muito, porque lá atrás estavam todas as menininhas dançando ali, Padre Marcelo. Olha só. Inclusive tá a Jane, tá? As versões, tá vendo? Aí, ó, já mudou. É assim que começa, eu gosto assim, gente. Inclusive a Jane também estava lá, e na paz, que aqui por tradição, né, Sim. no meio da missa também, não é no final. E aí as meninas vieram, cumprimentaram, eu falei, opa, o rolê aqui é bom, hein? Eu acho que eu vou ficar por aqui. E aí eu fui ficando, aí vim toda a quermesse, os finais de semana. Aí eu gostei, fui ficando, e aí vinha numa missa, esporádico. Na época eu namorava com outra pessoa, né, não estava totalmente livre. E aí foi natural. Eu comecei a ter curiosidade de vir, aí eu fui me afastando dos amigos, né, terminei o namoro.
E aí fiz o crisma, foi uma galera muito boa, assim. Tem gente que está aí até hoje. Fiz eu, meu irmão, o Marcelo Dutra, o Marcos, primo dela também. Seu irmão é o Fábio, né? Fábio. Uma galera, mano, que ficou aí, as meninas do tio... Cláudia e a Érica. A Cláudia e a Érica. Então, foi Sim, uma galera... Carol. Carol, ficou uma galera aqui. Então, a gente fez todo mundo junto ali, o crisma. Rogério foi nosso Catequista. Rogério? Rogério. Era ele e a Fátima, mas aí a Fátima, acho que mudou. E aí ele assumiu sozinho e tocou. Caramba, e eu tenho um carinho por ele até hoje. Que legal, que legal. Você vê que hoje em dia nós, né, que somos pais de menina, nós principalmente, né? E aí a gente traz as meninas para a igreja, a gente sofre pelo mesmo, né? Pelo mesmo motivo. Sabe pelo mesmo motivo, né? Porque a gente sabe que os meninos vêm para a igreja, né? É por Deus, mas eles vêm com o olho nas meninas, né? Sempre tem um chamariz, né? Sempre, cara. É incrível. Mas assim, que você está vindo para a igreja, tá bom, né? Tá bom. Tá bom. E o interessante nessa caminhada também é que assim, a Fátima foi minha catequista e foi catequista aqui durante muitos anos. Era uma pessoa muito querida na paróquia e, se não me engano, mudou de casa, de residência e começou a frequentar uma paróquia mais próxima da casa dela. E aí, nessas andanças da vida, né, que a gente comenta da vida religiosa, que aí você acaba indo trabalhar em outras comunidades, em outras paróquias, a gente acaba se encontrando, né? Sim. E a gente encontrou a Fátima numa outra oportunidade, comentei com ela, né? Ah, que bom te encontrar. E, recentemente, alguns amigos atuais de caminhada foram participar na paróquia dela também de um evento e ela comentou, né? Ah, olha, eu tenho alguns amigos, né, que frequentam a paróquia São Pedro e tal. E aí eles falaram, poxa, mas vocês também conhecem todo mundo. Nossa, verdade. Mas, assim, eu tenho um carinho muito grande, porque a Fátima era uma catequista, assim, exemplar, sabe? De muita vivência, de muita vida, uma religiosidade muito, muito interessante. Então, claro que hoje com um olhar diferente, né, assim, né, de quem já tem uma caminhada maior, mas eu acredito que muito do que eu tenho hoje de perfil mesmo, assim, de estudo, era muito por conta dela, porque ela instigava esse lado. Talvez pela minha ótica, né, não mantive uma amizade para perceber se realmente era isso, mas ela me parecia uma catequista com tanta propriedade daquilo que ela estava falando, sabe, de tanta vivência religiosa. E, assim, como o testemunho é importante também, né, na caminhada, porque eu sempre a via em outras situações dentro da paróquia, né, servindo o altar, servindo nas festas, nas questões nos eventos que envolvia também a paróquia. E acho que isso também é uma questão importante, né, de você ser catequista e falar e ter conhecimento da palavra, mas você também ser exemplo fora, né, dessa situação toda, né, de você partilhar, conseguir ser testemunha de vida nas coisas pequenas, né? Naquelas atitudes que são pequenas. Então, eu acredito que muito do que eu acredito hoje, do que é ser cristã, vem desse exemplo que, de repente, eu nunca tive a oportunidade de falar para ela, né? Vou ter Talvez ela esteja agora. vendo, exatamente. Tomara que ela tenha oportunidade de ver essa nossa conversa, porque o exemplo é muito, muito mais real ou fiel, né, aos testemunhos e à Bíblia, do que mesmo que a gente fala, né, acaba falando muitas das vezes. Você vê que você pegou o exemplo dela, né? O meu catequista já, né, eu já falei várias vezes, encontro aqui, é um carinho muito grande mesmo. Assim, ele é sensacional, né? É sensacional. Ah, mas eu sou suspeita de falar do Rogério também, gente. Não, é do para casal, quem, né? Do casal. Para quem conhece o Rogério e a Fabiola, um abraço, né? A gente está tentando trazer eles, mas o Rogério é difícil. Nossa Então, senhora. aqui, ó, o apelo de né? Por favor, faça. Catequizando. De um catequizando. Venha. Rogério, venha, porque você tem muito para partilhar. Mas o Rogério, a gente fala, né? O Rogério e a Fabiola foram nossos padrinhos de casamento, né? E quando a gente escolheu eles, foi justamente por isso. A gente sabe o peso das coisas que às vezes eles falam e pra gente muda muito as vidas, né? E eu acho interessante você falar isso, Jânio, porque às vezes a gente esquece o peso que os nossos catequistas tiveram para as nossas vidas, principalmente no início de caminhada. E a importância, né? Exato, deles, né? a gente que trabalhou com crisma há muitos anos, a gente não tem dimensão, né, o peso das nossas palavras
E o peso dos nossos ensinamentos para esses jovens, né? Sim. É igual eu falo sempre, acho que, principalmente quando você dá catequese de crisma, que você está literalmente falando para uma pessoa, cara, eu estou te ensinando a você confirmar que você vai ser católico. E então isso é um peso muito grande, né? Às vezes a gente esquece o peso que os nossos catequistas têm na nossa vida, né? E até uma didática diferente, né? Porque você está falando para jovens que já entendem, né? Sim. Então você tem que colocar, sei lá, não é convencer, mas até mesmo é convencer, né? Sim. De que ele realmente vai seguir essa fé. Sim, eu acho que é um ponto muito importante que às vezes a gente esquece, né? Mas eu queria ouvir a sua versão agora desse rolê aí. Conta a sua versão, Jenny. Eu vou literalmente, a gente está dando espaço para vocês contar. De casal? Como você... De namoro. Como é que foi o encontro com o Thiago? Olha, na verdade, assim, eu acho que Deus acho que foi nos unindo realmente. Assim, eu sou muito amiga fui durante muito tempo muito amiga do meu cunhado, do Fábio, e do meu primo, né, que a gente era muito próximo. Então nós conhecemos há mais tempo. Mas o Thiago ele era muito do mundo. E assim sempre muito, a meu ver, muito respeitoso, assim, nenhum dos momentos demonstrou nenhum interesse enquanto esteve acompanhado com alguém. Então, isso me chamou a atenção, né? Mas o nosso relacionamento foi muito interessante, porque, na verdade, esse meu primo, o Rodrigo e o Fábio, tinham muito interesse que a gente ficasse junto, né? E eu não sei porquê. Eles já queriam, né? E eles foram um pouco cupido nosso, assim, né? Então, eles chegavam em mim e falavam, não, porque o Thiago é assim, assado, não sei o quê, gosta de você, não sei o quê. E chegava no Thiago e falava que eu estava interessada nele, mas eu nem tinha falado nada. Nossa. E, no fundo, foi unindo, assim, até que teve um determinado momento que ele começou a participar das missas, né? Aí você começa a olhar diferente, né? Você já começa a ter um interesse diferente. E sempre muito cauteloso ao meu ver, né? Acho que já era o amor ali, né, gente? Já. Eu estava vendo as falhas do mundo, né? E aos poucos, acho que à medida com que a gente foi se conhecendo, o amor foi crescendo mesmo. Mas sempre muito estimulado por esse primo e por esse cunhado, né? Que então, legal. a gente não teve um momento de amizade, assim, né? Não, acho que diferente de alguns casais que a gente conhece aqui do UPA, que tiveram um tempo de amizade e aí foram construindo esse relacionamento. Sim. O nosso nós construímos, mas foi pouquíssimo tempo de amizade, né? E aí a gente já começou a namorar e aí fomos construindo também esse elo de amizade junto. A minha versão é melhor. E vocês moravam aqui próximo da paróquia? Sim. Ali no bairro de São Francisco. Ah, vocês moravam no São Francisco. Pertinho. Tiago, fala... Mas não perto da comunidade. Ah, tá. Mais lá para cima. Fala pra gente como que construiu... Aí, né, começaram a namorar, como que construiu a família? Como que veio essa história? Deixa eu só voltar um pouquinho, tá porque bom. Teve uma parte que ela... esqueceu? Sempre tem, né? Um beijo é muito importante. A gente quer saber, assim, como foi o processo, né? Pô, a gente é curioso. Foi no Dia das Crianças, não foi? No Dia das Crianças, a gente estava ali na frente de casa. Ela morava perto, né, como eu falei. E a gente conversando, estava ela, a irmã dela, esse primo, meu irmão. E aí eu cheguei e fiquei ali conversando com eles. Já estava rolando uns olhares, né? Aqui na missa. Teve um dia que o pai dela precisou de uma ajuda aí para empurrar um golzinho, que eu brinco que se eu souber onde está esse golzinho, eu vou comprar ele para mim. Vamos lá empurrar, de relíquia. Vamos. De relíquia. E aí, nesse dia, estava um pouco frio. Eu falei, ela falou que estava com a mão gelada e tal. Eu falei, não, olha só. Deixa eu esquentar sua mão, né? Vamos de mão dada. Conheço aqui, uns né? caras que fazem isso. Que pena que a Sheila não tá aqui para ouvir um negócio desse, mano. Eu conheço uns caras que fez isso aí também. E aí, nós fomos lá empurrar o carro lá, né? Botamos o carro para pegar, voltamos para casa, tudo bem. Aí, beleza. Ficamos ali conversando um pouco. E aí, uma tia dela, que é mãe desse Rodrigo, chegou lá, ela saiu da casa dela, Deus mandou um anjo, né? Ela veio ali onde estava só nós, os jovenzinhos, né, ali, e falou assim, por que será que quando a gente gosta de alguém não consegue olhar no olho? Nossa. Né? E aí botou nós dois ali. Aí eu falei, não, dá. E ela falou, eu também consigo. Aí vocês se olharam. Se entregou, né? Olha só. Não tinha saída para essa resposta, né? Pois é. Olha. Titia, um beijo.
E aí nós nos olhamos, aí ficamos um tempo assim, e aí... Entenderam tudo. Já caiu ali, já pegou um clima. E aí ela foi se despedir e a gente se beijou. E aí nesse beijo aí que tem as duas versões ali diferentes. Que aí a gente começou a se beijar e todo mundo saiu de perto, né? Deixou só nós dois lá. Só que aí eu falo que a minha versão foi ela que me beijou, não É isso foi que eu. eu tinha certeza que era isso. Eu também. Jane, ele que te Só que beijou não. ou quem que beijou quem? Não, fala a verdade. Você que me beijou. Eu que beijei. Pronto. Muito bom. Então, Muito não, bom, muito é que bom. né, toda versão, toda história tem 3 versões. É. A de uma pessoa, da outra e a verdadeira. E a Então verdadeira. vamos considerar que a verdadeira é que você... Pronto. Mas o Thiago, na verdade, a versão que a gente contava não era essa, né? Era de que o Thiago tinha beijado, mas Tá não. vendo? É Não, por isso que o podcast é bom. É. Porque a gente traz a verdade pro Tá negócio. vendo? Então é isso. A Sheila me agarrou. A Jane A Sheila me agarrou pra deixar registrado. agarrou. Só para deixar registrado. Ixi, ela Não, chegou. tava demorando, sabe? Não. Isso, gente. Adianta o processo. Às vezes precisa de uma atitude de um lado feminino, né? Bom, e aí vocês formam essa família, né? Como que foi esse processo? E aí Namoro? A gente namorou por 4 anos, né? E aí nesse namoro aí, poucas vezes a gente brigou. Só teve uma vez aí que, né, a gente brigou um pouco mais sério, que ela foi bem no final do ano, jovem, muito futebol, porque eu gostava de futebol também, gostava também de um pouco embalada, o pai dela não deixava ela sair tanto. E aí brigamos, terminamos, ela viajou, e aí eu falei para ela, a gente foi até levar eles para viajar, né, na rodoviária, na época era rodoviária que avião não era para nós. Era muito caro. Era muito caro. E aí eu falei para ela, não, quando você voltar a gente conversa. E pesou o clima, gente. E aí Mas vocês ainda estavam namorando quando aconteceu isso? e aí a gente brigou, Sim. pensamos em terminar até, né, porque ela tem uns posicionamentos meio fortes. Aí eu falei, não, faz o seguinte, você vai, viaja, curte a sua viagem solteira, curtindo, e eu fico aqui solteiro também, né? E aí quando você voltar a gente conversa. Sim, sim. Se tiver que ser, vai ser, senão. E aí quando ela voltou, aí a gente teve Aí essa vocês conversaram. conversa. Minha mãe, né, sempre muito religiosa, eu fiquei com as pessoas aí, minha mãe me obrigou a falar para ela, falou, não, então, antes de voltar, você fala. Posso mandar um beijo pra sua mãe? Pode. Tô morrendo de saudade dela, de verdade. Pode sim. Vou dar um beijo. Se a senhora estiver vendo esse podcast, manda pra ela, por favor. Fala que eu tô com muita saudade da sua mãe. Com de verdade. certeza ela vai estar vendo, ela é intercessora do UPA, né, ela reza muito pelo UPA, porque a minha conversão parte daqui, né, então, e aí, quando ela voltou, aí eu falei, ó, né, eu fiquei com algumas pessoas, mulher quer saber de detalhe, mas aí o homem não fala muito detalhe. Eu falei, não, fiquei e tá bom. Tá bom assim, ou você me foi perdoa sincero, né? Sim, claro. e a gente continua, ou... E aí a gente ficou conversando uns dias, não foi, voltamos imediato, ficamos conversando uns dias. E aí minha avó veio a sofrer um acidente, né? E aí ela me ligou, né, para saber da minha avó, e aí ela falou assim, tio, vamos conversar que a gente precisa decidir, né, nossa vida, porque... E aí nós conversamos e deu bom, deu match. Graças a Deu Deus. match. Que bom. Graças a Deus. E aí Graças nossa a Deus. família partiu daí, né? E aí quando a gente voltou já foi noivo, vamos noivar, vamos juntar dinheiro os dois juntos, compramos um apartamento em 30 anos, de 42 metros quadrados, né? Porque era a nossa realidade. Sim. Então, vamos comprar um apartamento. Aí já fomos com objetivo já definido, né? Definido. E aí com data marcada e seguiu tudo assim, a gente construiu a nossa família. Esse período que a gente passou separado foi bem curtinho, assim, mas acho que foi muito determinante para entender aquilo que a gente realmente queria como casal e acho que como família, né, de estruturar a nossa família. A partir desse momento é que todas as situações adversas da nossa vida, acho que a gente tentou agir da mesma maneira, com muita racionalidade, assim, né? Não que a gente consiga ser racional o tempo todo. Claro, eu sou muito mais emoção, né? Acho que a mulher tem um pouco essa característica também.
Mas acho que eu sou muito determinada, assim, sabe? Se eu me proponho a fazer alguma coisa, talvez eu demore um pouco mais para resolver o que eu vou fazer. Mas depois que eu resolvo, eu acabo determinando e assumindo essa posição mesmo. Sim. E acho que esse fato foi muito importante para a gente estruturar a nossa base familiar, acho que de confiança, de relacionamento nas adversidades, de como a gente agiria a partir daí. Então, acho que é importante também a gente saber lidar com maturidade com algumas questões que acontecem na nossa vida, né? Sim. Vocês já participavam do UPA, né? Sim. Ela fez o 5º e eu fiz o 6º. E aí eu comecei a namorar com ela próximo do retiro ali, né? Que aí o retiro geralmente é segundo semestre. Aí a quermesse era Nossa Senhora Aparecida. Não, foi em junho, né? Não era a festa da padroeira, era a quermesse que a gente fazia. Fazia aqui, né? Verdade. Foi a quermesse em junho, né? Na época das festas juninas. E nós começamos a namorar em outubro, no dia 12 de outubro. Dia de vocês também, né? Olha só, Nossa Senhora unindo aí, ó. É verdade. Olha que coincidência. Nossa Senhora unindo os corações. Tem vários. E aí é muito interessante essa caminhada pela procissão mesmo, assim, de Nossa Senhora, a festa de Nossa Senhora, porque foi muito determinante, assim, o momento, sabe? Para a gente é muito especial participar dessa festa, não só por toda a simbologia que ela tem, mas porque traz para a gente muito amor envolvido mesmo, assim, sabe? De decisão como casal. E é engraçado como em várias situações da nossa vida, durante esse mês de outubro, parece que algumas coisas vão se intensificando, sabe? Assim, e é interessante. Então, é uma data bem marcante para a gente, né? Como casal, assim, como família, é bem legal. É assim mesmo, né? Eu falo porque eu também sinto a mesma coisa. Tipo, toda a festa de Nossa Senhora toca uma música que geralmente quem canta acho que é o Roberto Carlos. Roberto Carlos. Que é aquela música que vocês passam o manto. A música do Roberto Porque Carlos. eu falo que essa música Nossa tocou... Senhora... Não, agora você vai cantar. A Sheila estava cantando ali, né? O seu manto de amor. Para que eu vou chorar. Porque no momento que eu decidi pedir a Andressa em namoro, graças a Deus hoje nós estamos casados, tava tocando essa música. Então essa música ela tem um quezinho, mas eu entendo quando vocês falam, né? Valor afetivo, né? Tem um peso, né? Porque você literalmente entrega tudo nas mãos dela, né? E a gente até, quando a gente casou, a gente fez questão de comprar uma Nossa Senhora para deixar no salão, uma Nossa Senhora Aparecida, por conta disso, né? E hoje ela tá lá em casa, ela fica lá em casa. E realmente existe esse peso, né? Parece que quando você... Existe uma memória afetiva, acho que não só nós aqui, né, que temos essa data, mas acho que para todos nós que estamos aqui na paróquia. Porque é uma festa que a gente vê a dedicação de todos os paroquianos. Eu costumo dizer que o nosso pároco parece que ele... Não que ele não seja, né? Mas parece que, por todo o amor e carinho que ele tem pela festa, ele transborda ainda mais esse amor que ele tem, né? E a gente vê o amor que as outras pessoas têm pela festa da padroeira, né? Então, acho que para todo mundo esse momento da novena, o dia 12, né? Então, acho que muda. E eu queria pegar um gancho, assim, vocês falaram que vocês vêm de realidades muito distintas, né? Mesmo que seus pais, né? Minha mãe. Eu conheço sua família, eu sei, né? Conheço a sua família, praticamente cresci com vocês, né? E como foi para vocês, acho que até de uma forma especial para você, Jane, entender essa realidade que o Thiago estava, né? E como o que por meio da sua oração trouxe também uma parte da mudança do Thiago. Sim, eu acho que eu sempre agi com muita naturalidade, assim, muita verdade. Eu sempre vi no Thiago muita verdade, assim, sabe? Acho que o nosso ponto principal como casal é essa sinceridade, assim, que é muito natural, não é uma exigência, né? Acho que tem que ser natural mesmo. Sim. E eu sempre vi muita verdade naquilo que ele falava. Então, assim, até tem uma situação no nosso namoro que é interessante, que ele pontuou isso, né? Mas nós somos muito diferentes, né? Uhum. E aí eu comentei para ele, mas eu falei, não tem problema, eu vou mudar, eu vou te mudar, né? Eu vou fazer com que você mude. Mas não porque eu acreditava no meu poder como mulher ou uma certa soberba,
mas porque eu via nele uma capacidade de mudança mesmo, né? Ele que realmente queria mudar nesse sentido religioso, né? Graças a Deus sempre foi uma pessoa de bem, assim, uma família maravilhosa, da qual eu me orgulho muito de fazer parte. Mas assim, mais esse sentido religioso, né, para ficar bem claro. Então, assim, a conversão dele foi muito natural. E eu acho que a minha maneira de lidar com a religião fez com que ele também, de uma certa maneira, se sentisse envolvido, né, com muita tranquilidade. Eu acredito muito na conversão e na evangelização natural. Eu não sou uma pessoa que fico falando para os outros ou para os meus amigos, olha, vamos na igreja, você tem que ir, porque você precisa ser assim, assado e tal e tal. Eu procuro entender o tempo de cada um dos meus amigos, sabe? Eu acho que eu tenho que ser canal na vida dessas pessoas como eu sou. A minha fé, a minha verdade vai fazer com que elas se convertam. Então, eu não sou de ficar cobrando muito as pessoas para que elas sigam aquilo que eu acredito. E eu acho que isso fez com que ele também se sentisse à vontade de vir do jeito que ele era, né? E só para autoafirmar o que ela está falando, eu terminei o namoro porque essa outra pessoa queria que eu parasse de andar com meus amigos. Ela falou, ela me pôs na parede e falou assim, você tem que escolher ou seus amigos ou eu. Aí eu falei, então tá, tchau. Aí saí e fiquei com meus amigos. Ou seja, a Jane, em momento nenhum, ela falou para mim parar de andar com meus amigos da época, né? Foi natural, foi igual ela está falando. Eu ia no rolê com eles e aí já não se sentia tão bem, sabe? Assim, eu ficava pensando, putz, ela vai achar que eu estou fazendo, né, a besteira e tal. E aí foi diminuindo mesmo, natural. Ela não pediu em momento nenhum para mim parar de andar com eles. Inclusive ela falava, chama eles, aí eu chamava para vir para nenhum queria. Não queria, não nenhum indo pra queria. igreja, né? Eu acredito que passa a ser uma realidade muito diferente, né? É mais complicado. Se você não acredita naquilo, não comunga daquela ideia, fica mais difícil você vir mesmo, né? Sim. E não que fossem pessoas erradas, na verdade, gosto muito da maioria deles. Mas eu acho que a cada um o seu propósito, né? Sim. Enquanto você é solteiro, não tem ninguém, você tem uma vida. A partir do momento que você se relaciona com uma pessoa, você vai trilhando caminhos diferentes que às vezes não casa, né? Sim. Não é que a amizade vai se desfazer por conta disso, mas os caminhos passam a ser diferentes. E é uma dificuldade se desfazer de uma amizade, né? Desfazer não é desfazer, mas é separar, né? Porque quando você tem uma vida de oração, religiosa, né? Não é incompatível com alguns amigos, né? Por mais pessoas boas que eles sejam, mas eles levam uma vida diferente. É incompatível, né? Eu tenho muitos amigos que são meus amigos, considero, pelo menos, né? Mas que a gente não tem mais aquela, sabe? Não se vê todo dia, não se vê sempre. Mas faz parte, né? Eu sei que eu quero, meu propósito, eles têm a ideia deles e faz parte. Gente, comem aí, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, gente. Eu só preciso falar de um parceiro aqui. Peraí. Eu quero falar do Ailton, tá? Serve Bem, festas, churrascos e festas. É um cara especial. Ó, você que está precisando fazer uma festa aí, um evento, convide o Ailton. Aliás, faça a cotação com o Ailton, tá? Serve Bem. Convide o Ailton. Pode convidar também, se quiser, né? Serve Bem festas de churrascos, tá? Ele tem serviço de garçom, tem serviço de churrasqueiro, copeiro. É um kit completo para você fazer o seu evento aí sem preocupação. Falando que chegou nele pelo Pacast, você ainda tem um descontão legal, tá bom? Isso. Aí, não sei se vocês conhecem, né? É carimbado também. Carimbado. Carimba que é top. Daí também. Nós fazemos uma festa dos primos, sempre o Ailton. Sempre o Ailton. Pô, então, mais do que a gente, o convidado Serve falando. bem. Então, serve bem. Um abraço, Ailton. Obrigado aí pelo todo o apoio que você nos dá. E também o outro patrocinador que faz parte aqui do nosso time e que vem ajudando muito a gente é a Papéis e Cores. Né? Estão vendo esse planner? Ufa, acertei. Obrigado, galera. Esse planner aqui, lindo do UpaCast, que nós utilizamos para fazer todas as nossas pautas. A gente não, né? A Sheila usa, né? Porque Sheila e a Grace. A Sheila e a Grace usam, né? Para fazer as pautas do nosso podcast. Tá? E se você quer o seu planner, um caderno ou uma agenda personalizada, vai lá, entra em contato com as meninas do Papéis e Cores. E se você
acessar o site delas, que está no Instagram. Vocês, colocando lá um código, que é o UPACast10, vocês ganham 10% de desconto no site. Tá? Então, se você está buscando aí para fazer um planner, para fazer a sua rotina espiritual, ou até um caderno de estudos, entre em contato com as meninas, que elas fazem lá o projeto do caderno, ou do planner, ou de uma agenda. Se você não sabe o que é planner, você entra lá e pergunta para elas que elas explicam para você. Explica para você o que é. Porque eu também não sabia o que era planner. Nossa, e foi uma briga para descobrir. Foi uma briga. É isso. Aí vocês casaram, vamos retomar aqui nossa conversa, aí vocês, né, quando que vocês casaram, né, e como que foi, vieram os filhos, né, todos, conta pra gente aí como que foi. Primeira coisa, quando que vocês casaram? Nós casamos em 98, logo depois, né, de toda essa questão. Não, foi namoro em 98, casamos em 2002. Esse Thiago nunca me decepciona. Não me decepciona. Thiago não me decepciona. Jamais. Era para ver se ele estava atento, o gente. O Thiago nunca decepciona. Não decepciona. Não decepciona. Parabéns. Olha o orgulho dela. Olha o orgulho. Ela falou parabéns com um orgulho tão grande. Falou, que legal. Que bom. Gente, eu queria... acho que isso me dá a oportunidade de dizer que eu não sou muito boa com datas. Acho que a gente percebeu. Relaxa, que a gente percebeu. Eu tenho uma dessa em casa. Tudo bem. É sempre o Thiago que lembra mesmo. Ele só veio confirmar, né, essa nossa questão. Lá em casa é parecido. Eu que lembro também. Então. Você está querendo uma briga, acho né? que não. Então, casamos em 2002. Logo um ano mais ou menos, engravidei da Ingrid. E aí depois, uma graça na nossa vida, psicóloga. Futura psicóloga, com a graça de Deus. Mas ainda assim, nessa questão do casamento, né? Nós sempre idealizamos um casamento muito conforme a igreja, assim, né? Casamos na igreja, bonitinho, com muitos amigos próximos do UPA também, assim, muito legal, com padrinhos que são uma graça na nossa vida, assim, pessoas muito queridas. E aí, logo depois, veio a Ingrid, né? Então, assim, muito próximo. Nós tivemos uma vida de casal, assim, bem, bem curtinha. E aí, logo depois, passamos a ser... Porque eu acho que é um pouquinho diferente, né? Quando você não tem filhos e depois, quando você passa a ter filhos, a vida muda um pouquinho nesse sentido. Não deveria, mas muda, claro, muda, né? Você deixa, a partir daí, você começa a ter uma responsabilidade grande com os filhos. E aí, um ano e pouquinho depois, a Ingrid nasceu e uma graça na nossa vida. E aí, 8 anos e meio depois, veio a Sofia. Antes disso, né, acho que é importante comentar que nesse meio tempo que nós ficamos separados, o Thiago teve um filho, o Iago, uma pessoa assim maravilhosa, um ser humano incrível, que está aí construindo a vida dele também, a família dele. É claro que a proximidade é diferente, né? Sim. Assim, não tem como ser tão próximo quanto as nossas filhas, mas eu sempre procurei fazer com que as minhas meninas tivessem muito carinho por ele, né? Assim, muito amor de irmão mesmo. E aí a vida vai traçando, né? Você ensina, você educa, e aí depois cada um segue da maneira que entende como sendo melhor. Então, 8 anos e meio depois da Ingrid veio a Sofia, que é, gente, uma graça super engraçada, muito litúrgica, é coroinha, tem muita vontade de ser acólita, de ser cerimoniária, então tem uma caminhada na igreja muito, muito interessante, porque ela gosta muito dessa questão mais litúrgica mesmo, de altar, de movimentação. Ela tem esse jeitinho assim, mais voltado para a parte litúrgica. E a Ingrid também sempre muito envolvida, né, nessas questões da paróquia também, fez parte da PASCOM, sempre muito envolvida com o UPA também, participou de muitos encontros aqui com a gente. Mas está trilhando uma caminhada diferente lá na Paróquia São Pedro, né? Que é a que a gente serve hoje. Mas as duas sempre muito envolvidas também com essa questão religiosa. O que não quer dizer, né, gente, que nós só vivemos e respiramos também esse ambiente, né, de igreja. Acho que é interessante a gente ter um equilíbrio, né? Sim, porque às vezes quando a gente fala dessa questão de amigos do mundo e tal, fica parecendo uma coisa... Que a gente não tem amigos fora. Que a gente não tem vida social fora fora disso, né? Mas é que é interessante como parece que as coisas vão se alinhando, né? Você vai vivendo dentro de um mundo mais religioso, os seus amigos passam a ter essa mesma crença, esse mesmo jeito de
de entender a vida, mas a gente tem muitos amigos também que são religiosos, mas que atuam de outra maneira a sua religiosidade. Isso é muito bacana também. E você me chamou a atenção um ponto que você falou, que a Ingrid é uma bênção na vida de vocês, né? Sim. Não que a Sofia não seja, claro. Claro. Mas a gente sabe que tem uma história por trás, né? A Ingrid, desde o comecinho, assim, ela nos desafiou muito a nossa fé, né? Assim, quando eu tive uma gestação muito tranquila, né? Assim, muito tranquila mesmo. Até na época não estava trabalhando, então pude dormir o tanto que eu quis na gestação. Pobre não Thiago. tive pressão alta. Teve uma vez que ela dormiu quase 24 horas. Nossa! Eu fiquei com medo, achei que ela estava com algum problema. Falei para minha sogra, que morava no apartamento Ela de tá baixo, eu dormindo falei, direto. vai lá, conversa com ela, vê se... É normal isso? Ela não Gente, queria eu estava acordar. aproveitando essa vida sério. que a maternidade, a oportunidade que a maternidade nos dá de dormir Sabia muito que depois tempo. não ia dormir por alguns dias, né? E tinha muito sono, enfim, mas graças a Deus uma gestação muito tranquila. Mas quando a Ingrid nasceu, não sei se porque passou um pouquinho do tempo ou não, ela engoliu líquido amniótico e precisaram fazer uma lavagem nela, né? Que é um procedimento normal até então. Mas assim, romperam, machucaram, né? Muito pequenininha. E a partir daí começou uma sequência de dias muito difíceis para a gente, porque ela ficou internada 18 dias na UTI neonatal. E assim, a gente não tinha muita explicação do que estava acontecendo ali com ela. Eu acho que também muito por conta da nossa imaturidade, da idade. Às vezes parecia que os médicos falavam, a gente não entendia, voltava para casa sem saber reportar, né, aquilo que a gente estava vivendo e estava ouvindo também. E aí nós tivemos É muito difícil quando você, muito jovem também, marinheira de primeira viagem e tal, passa por uma situação como essa. Então, ela ficou 10 dias internada direto na UTI, porque ela não cicatrizava esse machucado que fizeram nela, né? Foi causado pela lavagem. Pela lavagem, E aí, acabou que, como não cicatrizava, eles foram investigar também todo esse processo, né? E aí saiu uma suposição pelos médicos de que talvez ela pudesse ter uma hemofilia, alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. E eu sempre me mantive muito firme, assim, sempre de muita oração e muita fé. Mas, à medida com que o tempo vai passando e você não tem umas respostas claras, né, isso vai trazendo também um certo transtorno. E foi um momento de muita insegurança para a gente, né? Acho que o Ti tem uma vivência, e a partir daí nós tivemos uma experiência de fé muito grande também, né, nesse sentido. Ela falou desses dias que a Ingrid ficou internada investigando lá, né? Uhum. A gente sabe que, infelizmente, era um hospital público, então não tem todo o recurso que a gente gostaria de dar para um filho. Mas, mesmo assim, a gente foi muito bem tratado lá. Tinha uma enfermeira... Qual hospital que foi? No Hermelino. A Rafa nasceu lá também. Tinha uma enfermeira que acho que ela olhava para a gente e pensava, 2 crianças criando outra, né? E aí ela dava uma atenção diferente. Então, ela tentava explicar melhor para a gente, tranquilizar a gente. Não, ela passou a noite bem. Então, a gente teve esse respaldo. E aí, nessa visita aí específica que a Jane está falando, a gente chegou, como sempre, educado, deixa a mulher ir na frente, e ansiosa também, né, lógico. Então, ela foi lá, se higienizou, pôs o jaleco para ver a Ingrid. E aí eu fiz também o mesmo ritual e fui atrás dela. E aí, quando a gente está entrando na salinha, ela está voltando, porque não deixaram ela entrar, né, totalmente. E aí eu não cheguei a ver a Ingrid. E aí ela já foi, as pernas já foi tremendo. Tinha acontecido uma intercorrência, né? Até que a gente chegasse para esse momento da visita, tinha tido uma intercorrência, porque ela engasgou com o leite que eles ofereciam lá. Coisa que pode acontecer mesmo, mas eles não estavam conseguindo reverter. Então, quando eu cheguei, na verdade, você vê que um negocinho assim, né? Tudo roxinho, né? Ela já estava bem roxinha, assim.
Para mim, ela tinha falecido ali, gente, para ser bem sincera, né? E aí, claro que a gente fica muito nervosa. Então, voltei muito nervosa. Assim, Vocês chegaram nessa hora que estava acontecendo? Eu cheguei exatamente na hora que os médicos estavam entrando. Eu vi a movimentação, né? Mas eu falei assim, não, Mas sempre tinha. Nem pensei, sempre tinha. Porque é UTI. Sim. E quando eu cheguei, me aproximei, que eu vi que era no berçário dela, né? Eles já foram me tirando e tal. Então, e aí você se sente muito impotente, né? Diante dessa situação, até porque eu não sabia nem o que tinha acontecido até então, né? Achei até que tivesse falecido mesmo, para ser bem sincera. Voltei muito nervosa para encontrar com ele. E aí essa médica essa enfermeira que nos amparou, né? Aí ela falou que ia vir uma psicóloga conversar com a gente. Então, pra gente já tinha. É que a gente vai criando um cenário também. Até né? você de fato entender o que aconteceu. Entender. E aí, quando os médicos reverteram lá, né, fizeram as manobras que tinha que fazer, e a Ingrid voltou. Aí eles falaram, não, ela voltou. A gente não vai deixar vocês verem agora, mas depois do horário da visita, né? E aí vocês vão poder ver rapidinho e que a gente libera. E aí a gente ficou lá, veio essa psicóloga conversar com a gente. E aí foi aí que ela falou dessas suspeitas, né? Que estavam investigando. Então, imagine uma criança de 21, que hoje eu vejo para minha filha com 21 é uma criança. Sim. E com 20, né? Então, jogou esse turbilhão de informação ali, a gente não sabia o que era, muito novos, e a gente saiu dali, assim, perdido, não sabia o que fazer mesmo. Desses dias todos, eu sempre tentei não chorar na frente dela, para dar força. Sim. Essa coisa que a gente não deve mais fazer com os nossos filhos, né? Mas foi feito com a gente, que homem não chora. Verdade. Então, eu tinha isso, eu não podia chorar na frente dela para não mostrar fraqueza, não mostrar que eu estava firme ali do lado dela. Mas, quando eu saí de perto dela, eu ia trabalhar de ônibus aí no Pedrão, aí em São Pedro, no Parque Dom Pedro. E, às vezes, eu ia chorando, mano, lá no fundão lá do ônibus. Escondido, né? Escondido. Porque não aguentava. Eu falava, por que nós vamos fazer? E nesse dia não deu. Nesse dia a gente chorou junto, caímos junto ali, tivemos medo junto. E foi aí que foi tudo mudando, né? A gente... E aí é interessante, aí a partir daí acho que começa mesmo uma vida de conversão religiosa como casal. Fortalecimento, porque aí a partir daí nós estamos vendo muito claramente o agir de Nossa Senhora na nossa vida, né? Então, quando começa lá no namoro, né, que acho que é interessante a gente ir fazendo esses links também da vida pessoal com a vida religiosa. Sim. E aí Nossa Senhora estava presente no nosso relacionamento como casal lá no comecinho do namoro. Nesse meio tempo, o próprio grupo de jovens foi se estruturando com uma padroeira, que é a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que também aí, claro, que muito ativa no UPA, você vai também se identificando com essa devoção. E aí, quando ela, para ficar mais claro, né, eram 10 dias, ela tinha 10 dias de vida. E a gente tinha passado pelo mesmo percurso durante todo esse tempo, né? Foram 10 dias visitando na UTI e tal. E a gente não tinha percebido que no salgão ali do hospital tinha uma santa, né? Assim, a gente passava lá tão atordoado que a gente não percebia. Nem reparava. Nesse dia especificamente, que nós estava mais desesperado, percebemos que tinha uma desatadora dos nós lá. Nossa. Então, a partir daí, olha os sinais, né? Acho que a gente precisa ir vendo os sinais da nossa vida, né? Quando nós chegamos em casa, que nós fomos nos dando conta, né? Desse agir. A gente nem sabia ainda que era desatadora. Foi muito engraçado. Só viu a imagem de uma santa. Vimos a imagem de uma santa e eu vejo uma imagem de uma santa bonita, eu já falo para ela, é Nossa Senhora da Conceição. Eu acho muito bonita. Legal. De verdade, eu vejo assim, manta azul, não se sinta excluído, porque eu também, às vezes eu falo, Nossa Senhora das Graças. Não é. Não é das Graças, é branca, né? Manto eu branco. vejo um manto branco com azul, eu falo, é Nossa Senhora das Graças. Não é. E aí a gente saiu daqui, saímos do hospital achando que era Nossa Senhora da Conceição. Até ela... Só que a gente chegou lá, a mãe dela tem uma imagem, a gente falou, não era essa. E a gente ficou nessa, pensando assim, que podia ser. E, por incrível que pareça, não tinha nome, era só a imagem mesmo, assim. E a gente saiu dali
E fomos tocar eu fui pro meu serviço, ela ficou em casa, foi à tarde novamente no hospital, ela viu a bebê. E isso foi no meio da semana, como a gente já era de caminhada, vinha no UPA, a gente vinha em UPA, como a Jane falou, estava passando por uns momentos que as reuniões, quando a gente começou, era no Amadeu Amaral. Sim. Lotado. E aí, nessa fase, estava sendo na capela. Tipo, tinha dia que a gente vinha, que era o Marcelo, a Jane, eu e a Iomenes, que não larga. Não larga. A Iomenes fiel, mais 1 ou 2 pessoas, 5 pessoas. Tinha dia que era 8. O Ailton começou a vir nessa época. O Ailton ele comentou até no o Xande também, né? E aí tinha dia que tinha 10, tinha dia que tinha poucos. E aí, para a gente sempre se fortalecer, a gente sempre buscou UPA. A gente pode andar assim, não falando mal nem bem dos outros lugares, mas como é nossa casa, acho que quando a gente precisa mesmo assim de alguma coisa, de alguma decisão, se fortalecer, né? Fortalecer, é aqui que a gente busca. Então nesse dia a gente veio. Desculpa. Nesse dia a gente veio, né? E aí o Marcelo contou aqui, a gente viu o episódio dele, né? Quem não viu, então verdade. Foi um dos primeiros. E aí ele falou que ele estava passando por uma situação sim. e alguém entregou, acho que um folder, alguma imagem da desatadora para ele. E aí nesse dia também ele estava mostrando, sabe assim, para quem estava ali naquele dia, estava compartilhando. E aí eu olhei para ela na hora, assim, a gente se olhou, porque a gente tem muito disso, eu acho que como casal, vocês vão ver durante o episódio aí que muitas vezes a gente se olha. E aí a gente se olhou, aí eu falei, eu acho que era essa. Ela falou, era essa. E aí a gente comentou com o Marcelo, e o Marcelo, né, falou, não tem como não ser a padroeira, né? São muitos sinais, muitas coisas. E aí ele tinha as questões dele também. E ele partilhou com a gente, e aí foi criando forma de virar a padroeira do grupo. Que legal. Sim. Você vê como que vai linkando, né, uma coisa com a outra, um episódio até, um episódio com o outro. Né? Inclusive, gostaria até de falar, a gente, do Marcelo, né, que foi, tá com a gente. Que vocês comentaram, né, também está com a gente. Falar dele como apoiador aqui. Marcelo, ele tem os produtos dele, ele vende mel, vende própolis e uma infinidade de produtos relacionados ao mel, derivados do mel, e também faz acupuntura. Então, se você tem o desejo de comprar algum mel, algum produto derivado do mel, ou fazer uma sessão de acupuntura, entre em contato com o Marcelo pelo Instagram, Luma Apiário. Luma.apiário. E a gente também tem o outro Instagram dele. Acupuntura _ Luma. Luma, isso. Acupuntura _ Luma. Fala que você foi pelo podcast, tá bom? Pelo UpaCast. E aí você ganha 10% de desconto, tá? Tem também Doce Bela, né? Doce Bela, né? Que vende doces aí. A Vanessinha está com a gente também, já faz um bom tempo. Um abraço. Né? Então, se você quer doce de qualidade, né, que ela faz, são muito gostosos os doces da Vanessa. Né? Eu até falo porque eu também não sou um cara muito fã de doce, mas quando é doce da Vanessa eu como mesmo. Então, sem pensar. Então, se você entrar em contato aí com a Vanessa pelo Instagram, tá? O @docebela. Você falar que você entrou veio pelo UpaCast, você ganha 20% de desconto, tá? E lembrando que também com o Marcelo, tanto na parte de acupuntura quanto na parte de produtos de mel, você ganha 10% de desconto, tá? É isso. Eu quero falar com vocês também do serviço de vocês lá na Paróquia São Pedro. Mas primeiro eu queria saber do Fernando. Queria que vocês contassem essa história pra gente. Se vocês quiserem falar, se vocês tiverem. Na verdade, assim, essa questão do Fernando, em 2020 nós tivemos uma gestação, né, que foi interrompida com 5 meses e, na verdade, foi muito desafiadora, porque assim, nós estávamos na pandemia, né, e eu demorei até um tempo para descobrir, quando nós descobrimos que eu estava grávida, já estava com 2 meses e meio, já, quase, e tá o quê? 2 meses e meio, né? E já começou com uma gestação assim difícil, né? Porque eu já me sentia muito mal, muito fraca. E com 5 meses nós acabamos
entregando de novo o Fernando para Deus, né? Que acho que essa é a vontade dele. Mas foi um momento muito difícil, assim, e acho que ainda é, porque é muito difícil quando você perde um bebê, porque assim, que era um grande questionamento meu, né? Acho que quando você perde na gestação, fica muito mais claro isso para a mulher, né? Porque com o homem é mais quando nasce mesmo, sim, né? Então eu me questionei muito durante essa perda, sabe? Assim, questionei muito a minha fé, questionei muito todas as questões e as experiências que eu já tinha tido com Deus. Não porque eu tivesse deixado de acreditar, né? Sim. Mas porque eu acho que é normal quando a gente perde alguém a gente se questionar durante o luto mesmo, né? E a partir daí acho que começa também um retorno de evangelização, né? Acho que tudo aquilo que eu tinha falado e tinha sido na vida do Tiago, ele passou a ser na minha vida, porque ele me fortaleceu muito durante esse período de questionamentos, né? Assim, eu fiquei muito não tinha muita vontade de ir à missa mesmo. Acho que sabe a rebeldia de adolescente? Sim. Foi minha rebeldia, né, de adolescente ali com a vida religiosa. Me questionei muito. Mas também vi na minha vida pessoas muito presentes, sabe? Assim, como Deus coloca vai colocando ao longo da nossa caminhada pessoas importantes, assim. Ainda me embargo um pouquinho, tá, pessoal, esse assunto, porque não é um assunto que a gente costuma falar muito, né? Sim, só quando sim. tem alguma questão mesmo. Vocês falaram, inclusive, aqui no UPA, né? Eu lembro, eu estava nesse dia. Partilhamos um pouquinho do que foi esse momento para a gente. E aí, nesse meio tempo, né, enquanto a gente estava vivenciando tudo isso, Deus foi colocando pessoas muito importantes na nossa vida que a gente só descobriu nesse momento. Claro que já eram amigos muito queridos, assim, pessoas que estavam nos fortalecendo também, mas num outro momento de caminhada. Porque aí a gente participamos, depois de casados, depois de um tempo, nós fizemos o Encontro de Casais com Cristo, que é uma maravilha também. E conhecemos algumas pessoas nesse encontro que são da Paróquia São Pedro e que foram assim fundamentais nesse processo todo de luto, porque quando eu perdi, que eu voltei, e aí com toda essa questão, estava na pandemia, não podia receber visita, mas eles se dispuseram como grupo de ir até a nossa casa para fazer um momento de oração com a gente. E assim, acho que sabe quando você precisava de uma situação sem saber que precisava? Sim, sim. Então, acho que você vive sem saber que precisava. Deus tocou no coração deles, eles se reuniram e foram até a nossa casa fazer um momento de oração com a gente, logo depois dessa perda. Quando eu voltei para casa, uns 2 dias depois, eles foram lá em casa. E foi um momento muito especial para a gente, para mim, como mãe, como caminhada, como esposa também, mas foi muito importante para a gente como amigo, né? Assim, como amigos, um grupo de amigos que se fortaleceu muito nessa situação. E como foi importante depois a vida deles, na nossa vida, durante essa caminhada de reconstrução, né, desse luto, que é muito pessoal da mãe, né? Porque sim, você não apresenta. Hoje eu falo que, felizmente, né, eu não precisei enterrar, enfim. Tem outro processo quando é antes de 6 meses. E não precisei passar por essa situação, mas que era muito difícil. Então, elas me ligavam, elas iam lá em casa, vão fazer um momento de café, de partilha, e assim, só para levar alegria mesmo, deram dar um suporte. Deram um suporte espiritual mesmo nesse momento e fortalecimento de amizade mesmo. Então, é um grupo de amigos que a gente leva até hoje com muito carinho, muito zelo um pelo outro. E nós nos tornamos mesmo intercessores um dos outros, assim, quando a gente percebe que um tá meio para baixo, assim, a gente tenta fortalecer a fé deles também. E aí, né, já tinha começado a nossa caminhada lá na Paróquia São Pedro Apóstolo, né, que fica mais próxima da nossa casa. Sim. Agora, essa transição também da Nossa Senhora Aparecida para a Paróquia São Pedro foi muito natural, porque nós mudamos de bairro.
e acabamos ali sendo muito bem acolhidos, né, na paróquia São Pedro. Fizemos até uma transição oficial com o padre Morelli, né? Nós viemos aqui e falamos, olha, padre, não vamos frequentar com tanta assiduidade mais a missa aqui, porque vamos participar em outra paróquia e tal. E é muito interessante, só para a gente poder finalizar essa questão do Fernando, o quanto é importante, sabe, para as mulheres que têm alguma perda nesse sentido, procurar mesmo alguém, né, para conversar, procurar alguém para partilhar essa angústia, que é muito típica da mãe mesmo. Eu acho que, independente de você ter criado ou de você ter gestado, você foi mãe, né? Eu sou mãe do Fernando. Você é mãe do Fernando. E o Tiago costuma dizer uma coisa interessante, que assim, que é o que nos faz cada vez mais querer chegar ao céu, né? Então, assim, de ter esse reencontro com ele. E a partir daí... Entendi. A gente participou de alguns momentos e aí eu escutei isso de uma pessoa que também passou por uma situação dessa, um pai, que é muito engraçado, porque eu sempre falei que pai só é pai quando o filho nasce. Porque a mãe está ali tendo contato. E o pai, quando você pega no colo, a Ingrid, eu não podia pegar no colo, né, como a gente já falou aqui, mas quando eu pude colocar a mão dentro da caixinha, da incubadora, assim, tocar, ali eu virei pai da Ingrid, porque foi o primeiro contato mesmo. Né? Então, a gente vira pai quando toca. Então, do Fernando eu não tive essa oportunidade, né? Ela viveu tudo sozinha, estava passando por pandemia, então não pude ficar no hospital, ela viveu realmente sozinha. E como parceiro, como casal, até colocando aqui, quando as pessoas me veem sozinho, não pergunta se eu estou bem, pergunta cadê a Jane. E vice-versa, é natural. Então a gente está sempre junto em tudo. Festa, igreja, a gente está junto. Você literalmente deixa de ser uma pessoa. Literalmente. E aí a gente estava passando por esse momento e ela lá sozinha, e eu sozinho, e eu vi esse pai falando que quando um feto, né, morre, ele vai direto para o céu. Sim. Então, ele falou, olha a minha responsabilidade. Se eu quiser conhecer meu filho, eu tenho que ir para o céu. Então, aí eu falei isso para a Jane, e aí nossa missão, a partir daí, a partir desse conhecimento, é ir para o céu, porque eu preciso conhecer o Fernando. Né? Eu já tenho meus outros 3 filhos, conheço, peguei no colo, pude dar amor. Então, se eu quiser ver o Fernando, eu tenho que ir para o céu. Não tem outra possibilidade. E aí, como a gente quer estar junto até no céu, ela precisa me acompanhar até juntos o céu. Até o céu. Juntos até o céu. É isso aí. E assim, ainda voltando um pouquinho nessa questão de procurar alguém, né, para dividir um pouco também essas angústias. O quanto é importante também procurar um profissional, né? Na época até procurei uma pessoa que pudesse me ajudar também profissionalmente. Acho que o intuito nem era a gente se prolongar tanto nesse assunto. Não, mas o espaço é de vocês. Eu acho que é importante, assim, hoje, passado tanto tempo, eu procuro sempre ver que Deus coloca coisas na nossa vida para que a gente cresça, né, na fé. E acho que essa situação me fez crescer na fé e nesse sentido também, né, de fortalecer outras pessoas. Você comentou que eu partilhei aqui no grupo sobre essa situação, e uns dias antes, no mesmo dia, tinha a Gabi tinha partilhado uma perda também, né? Exatamente. A Gabi Montavani partilhou uma perda também, assim, com muita naturalidade, assim, com uma fé extraordinária, sabe? Um poder de se autorreconstruir e de fortalecimento de fé e de crença em Nossa Senhora, que me deu um impulso, assim, de vida mesmo, de voltar a me relacionar com Deus de uma maneira muito genuína. E até no final eu comentei com ela, Gabi, assim, obrigada por você ter partilhado tudo isso, porque me fortaleceu para que eu pudesse me reconectar com Deus de uma maneira genuína, clara. Eu lembro até que você falou que você nem iria vir,
nesse dia. Vocês Isso, não iriam vir. exatamente. A gente não. E aí não você veio e era o dia certo para você estar aqui. Não né? ia vir, aí ela falou assim, vamos subir e descer rapidinho. Aí foi ficando. Eu lembro disso. Aí eu fui ficando sem saber da história que a Gabi ia partilhar. Só queria fazer uma colocação aqui do profissional. Acho que nós, como católico, a gente deve sempre procurar um profissional, que foi o cuidado que a gente teve. Eu não estava mais podendo ajudar ela, porque todas as armas que eu tinha, tudo que eu podia fazer, eu tinha feito, de tirar ela dessa situação, dessa escuridão, vamos colocar assim. Sim. Vamos para a igreja, vamos. E aí tinha dia que ela ia, tinha dia que ela não ia, tinha dia que eu chegava, ela não tinha saído nem do quarto. Então, aí a gente, juntos, né, decidimos que ela deveria procurar um profissional. Eu falei, não, vamos procurar. E o cuidado que a gente, como católico, precisa ter é procurar um profissional católico, que partilhe da mesma religião, porque a gente sabe que psicologia estuda, né? A gente tem uma em casa agora, e a gente vê como eles viajam, assim, né? Estuda muito sobre o tema, então precisa ter outras vertentes. Mas a profissional, quando ela também é católica, aí ela pode fazer um trabalho que não vai te afastar da sua religião, pelo contrário, vai te aproximar mais, né? Te aproximar mais. Então, a gente teve esse cuidado também, né? Então, queria deixar essa colocação. Sim. Caramba, eu não sei mais como continuar. Não, gente, de verdade, é que é muito bonito ouvir vocês falarem isso, porque eu acho que todos os pais, né, católicos deveriam ter essa ideia, né, que infelizmente isso é normal, acaba, né, se perde, mas ele não deixou de ser pai, né? Eu acompanho alguns casais, né, eles falam, eu sou pai do fulano, do fulano, do fulano e do fulano que está lá no céu. Então você nunca deixa de ser pai, mesmo que você não esteja com ele nos braços agora, mas Sim. como vocês falaram que hoje vocês têm um propósito, que é alcançar o céu para poder encontrar o Fernando, né? E eu acho muito, muito bonito ouvir isso, é muito forte. Acho que essa temporada eu vou me segurar muito para não chorar, velho, porque olha, já deu uma embargada aqui. Começou a rir, na verdade não é que eu tô rindo, eu quero chorar, mas eu tô me segurando. Mas a gente vê a caminhada de vocês e eu acho muito bonito um ponto que é que vocês servem juntos, né? Também. E como é que foi esse convite aí para ser ministro da comunhão? Como foi essa chegada? Eu falo porque eu também sei como é isso, que às vezes te pega de surpresa, né? Eu considero que eu faço muita coisa na igreja. Sim. Apesar de não fazer nada, eu acho que eu faço muita coisa. Você faz muita coisa. Você faz muita coisa. Você não tem ideia do que eles fazem. É verdade. Na verdade, não é só ser ministro da comunhão, mas vocês fazem muita coisa. Então... Tem o ECC, que vocês participam. Sim. Bike Cristo, né? Isso. Tem a paróquia São Pedro Apóstolo. Tem o UPA. É muita coisa. Tem a Pastoral de Eventos. Pastoral de Eventos. Acabamos de fazer o evento aí esses dias. Esse convite veio pelo Padre Toninho, né? O Padre Toninho, a Jane falou desse acolhimento que a gente teve lá na São Pedro. Ele era muito tímido, um missionário que trabalhou na África, então muito simples, né? Eu acho que veio de encontro. E aí nessa simplicidade dele, nessa timidez que ele tinha ali, quando não estava lá no altar, porque quando estava o padre quando sobe no altar, sim. É o Espírito Santo que age, né? É o Espírito Santo que age, então ele foi nos cativando. Ele vinha perto da gente, perguntava ali, né? Perguntava da minha mãe, tanto aqui quanto onde ela for, lá na Paraíba, ela já está engajada, também. E aí, você é filho da Josefa, né? Eu sou. E aí ficava ali perguntando. E aí a Jane, com esse dom que ela tem, hoje ela está tímida aqui, ela está falando um pouco ainda, viu? Mas com esse dom aí que ela tem de falar, ela estuda muito, né? Então, ela partilhando lá em alguns momentos, ele viu esse lado nela e falou, nossa, você é uma joia, né? Achei uma joia aqui, né? Vou lapidar. E aí ele se aproximou da gente
E ele se aproximou mais ainda dos pais da Jane também. Ele já conhecia minha mãe. E aí um dia o pai da Jane foi lá conhecer, porque eles vinham aqui também. Mesmo morando lá, eles vinham aqui. Eles, né, demoraram um pouco mais, então eles vinham aqui. E aí o padre Toninho falou assim, nossa, o filho... Porque lá ele tratou a gente como os dois sendo filho do meu sogro. Os filhos de vocês são uma bênção aqui para a comunidade. E aí, dessa conversa que ele teve com os pais da Jane, no outro final de semana ele falou assim, eu acho que está na hora de vocês evoluir. Dá um passo a mais. Um passo a mais. A Jane era catequista lá na época, né? Estava como auxiliar. E aí ele falou, está na hora de vocês dar um passo a mais. Aí eu até falei para ele, padre, assim, eu vou falar isso. Não vou fazer apologia, né, depois eu vou falar. Mas ele falou assim, eu falei para ele, padre, eu até aceito, né? Tipo, eu tenho muita vontade, né, de servir o altar. Só que eu gosto de festa. E minha mãe mora na rua aqui de baixo. Na rua de baixo da igreja minha mãe morava, né? Eu falei, se algum paroquiano passar lá, vai me ver dançando. Sim. Com a minha esposa, com as minhas tias, com as minhas primas. Porque filhos de nordestino. Não é festeiro. Não tem como, é festeiro, a gente gosta de festa. Aí eu falei, eu gosto também de tomar minha cervejinha. Não é apologia à cerveja, viu? Porque, não, fica tranquilo. Já deixamos isso bem claro. Bem claro. Eu tenho meu pai, né, ele teve problema com álcool, então, tipo, é uma coisa que eu, apesar de estar rindo, eu levo a sério também isso aí. Porque quem tem problema realmente não deve nem chegar perto. Exato. Agora, como eu acredito que eu não tenha, e se um dia eu tiver, a gente tem um pacto, que se um dia atrapalhar em casa, tem que falar. Porque, tem que trocar ideia, conversar. Exato. A gente para, porque eu sei o mal que faz, então não é apologia. Mas eu falei para ele, hoje eu tomo minha cervejinha e Tamo junto. Ele falou, você não pode chegar aqui bêbado para servir. Não, isso aí não, calma. Também não é assim, né, pai? Aí ele falou, não, você gosta dessa cervejinha, não tem problema, não tá. Se for visitar um doente, você não vai entrar num bar, você vai direto visitar o doente. Exatamente. Sabe do seu compromisso, né? Aí eu falei, não, isso aí pode deixar. Ele falou, não, então estamos juntos. Então nós dois vamos servir a isso. Eu achei que ele ia falar assim, então, pô, na próxima vez que você for, me convida. O padre Antônio, assim, eu costumo falar para o Tiago que nós somos muito agraciados, assim, os nossos párocos, eles são realmente uma luz na nossa vida, assim, né? Nós nos tornamos amigos deles, né? Acho que exatamente pelo esse envolvimento todo com a paróquia, com as atividades, a gente não consegue ser meio termo. Se nós vamos frequentar, nós vamos e vamos trabalhar naquilo que a paróquia e a comunidade está precisando. Acho que muito da Dona Zezé isso, né? Porque lá na Paraíba ela já está engajada em todas as pastorais. Nossa, então, acho que muito desse exemplo dela, a gente também, no que a gente pode ajudar e se envolver, a gente se envolve também. E aí, nessa caminhada também para o trabalho, né, como ministro da Sagrada Eucaristia, o Padre Toninho foi muito importante para a gente em muitas situações. Então, primeiro, ele me convidou para ser catequista junto com a Dona Zezé, fiz essa caminhada com ela. Aí, depois, me convidou para ser ministra da Sagrada Eucaristia. Caminhei durante todo um tempo com ele também. Aí veio a pandemia e tal, infelizmente perdemos ele nessa época. Mas aí ainda fazer assim, uma colocação aqui do Padre Toninho? Porque teve aquele momento de fechar as igrejas. Sim. O Padre Toninho, ele falou assim, eu não vou fechar minha igreja vai ter missa. E aí ele falou, só que nós vamos fazer assim, só os ministros vêm, né? E aí eu vou fazer ao vivo ali, e aí pôs câmera, a gente ficava atrás da câmera ali como ministro, ou seja, a gente teve a oportunidade de comungar durante a pandemia, mano. Isso foi um privilégio muito grande. Eu sei que pode ter sido isso, a gente sabe, né, que pode ter sido essa decisão dele que levou ele, né? Que causou a morte dele, mas, mano, eu acho que foi uma lição de vida muito linda como pároco. Ele serviu até o último dia, sabendo deu a vida pela Eucaristia. Muito, muito lindo isso. E ele fazia com muita naturalidade, assim, sabe, os convites. Ele era uma pessoa muito, muito simples mesmo, assim, naquilo que ele ia fazendo e ia envolvendo a gente. E aí, a partir daí vieram outros convites também,
como o Encontro de Casais, o Bike Cristo e todas as outras pastorais que a gente faz parte. Acho que é interessante a gente falar que, assim, fazemos parte dessas pastorais, mas a gente consegue, né, de uma certa maneira, atender a agenda, porque é Encontro de Casais, né, no primeiro semestre, o Encontro do UPA no segundo, Bike Cristo uma vez por ano. Então, a gente vai conseguindo conciliar todas essas participações da melhor maneira possível, né? Assim, às vezes a gente se enrola um pouquinho, mas dá certo. E atende as famílias ainda, viu? Porque a família cobra, e aí não vai vir aqui em casa. Aí agora, sabe o que a gente faz? A gente faz, antes de ir para tal lugar, nós vamos lá na paróquia que tem tal coisa para fazer. Aí o pessoal vai também. É isso que eu ia perguntar, é nessa parte que eu ia chegar. A família, né? Tem até uma frase que vocês colocaram, né? Que é família, igreja doméstica, né? Como que é isso? Porque eu fiquei pensando, tentando, né, decifrar. Igreja doméstica, como que é isso para vocês? Sem tirar todo o sigilo do ECC, mas o ECC nos ensina que tem vários altares, né? Então, o primeiro altar do nosso matrimônio, é a nossa cama, ali, que a gente tem as nossas conversas, né? Enfim. O segundo altar é o da mesa. A gente faz muita questão de que, quando está todo mundo em casa, a gente almoça, toma café na mesa. Sim. A gente conversa. Sim. E conversa, viu? A Sofia, desde novinha, a Ingrid, desde novinha, a gente também... É legal que incentive isso. Então, elas partilham o dia delas, do jeito delas, e a gente partilha o nosso também, sem segredo. Ali é nosso altar como família. E o altar da Eucaristia, que é o altar da igreja. Então, essa nossa missão como família é levar esses altares para outras famílias também, né? Sim. Então... e essa questão da igreja doméstica vem muito disso, né? De você levar a vivência religiosa para o espaço doméstico. Inclusive, até hoje, o padre comentou, né, que o catequista ele tem a função de formar, né, o cristão, de passar aquilo que são preceitos da igreja. Mas a educação religiosa, quem tem que dar são os pais, né? Sim. Somos nós, como pais, que devemos ensinar as primeiras orações, a conduta de vida, aquilo que a gente acredita como valores cristãos. Então, assim, baseada nessa religiosidade doméstica, que a gente tenta viver a igreja em todas as situações que a gente esteja. Então, é muito pensando nisso que a gente fala da igreja muito doméstica, bonito, né? Muito bonito. Estava até conversando com o Alex, né, antes da gente começar o papo com vocês, que a gente estava vindo para cá e a gente estava conversando, né? Ele perguntou para mim, o que é isso, né? Não, o que você entende, né? Ele perguntou para mim o que eu entendia por igreja doméstica, né? E eu já tinha escutado isso. E aí eu estava falando para ele que o que a gente viveu aqui no ambiente paroquial, na verdade, a gente tem que viver primeiro na nossa casa. Sim. Né? Com as nossas famílias, né? Que nem vocês falaram. E até estava conversando com ele. Sim. Que ele... Hoje, né? Vocês têm filhos, nós ainda não temos. Nós somos recém-casados. Mas nós temos um papel que é muito semelhante ao que nós temos aqui dentro, né? E a gente estava até partilhando. E eu até falei para ele uma vez assim, falei, cara, eu acho muito engraçado, porque para mim tem 2 pontos que são muito... eu queria até que vocês partilhassem. Vocês falaram da educação dos filhos, né? E eu fui catequista durante muito tempo. E aí o que mais chegava era os pais querendo que a gente resolvesse os problemas dos filhos. Sim. Só que a gente falava, mas não adianta você trazer o seu filho para ser crismado se você só quer que o seu filho receba o crisma por receber. Isso daí tem que continuar em casa. Ou que ele aprenda valores que ele não aprendeu em casa. Exato. Né? E até mesmo aquela questão do tipo, eu quero que o meu filho vá para a igreja porque ele tá no mundo, ele tá, sei lá, com pessoas erradas. Mas você não dá continuidade, né? Então, acho que é o que vocês falaram, que, na verdade, tem que ser o oposto, né? Você não escuta o seu filho, né? Você não escuta. É isso que a gente, né, fala lá em casa. Então, a gente dá a oportunidade deles falarem para que a gente possa ouvir. E ouvir de verdade. A gente não... Celular na mesa também não tem, ali na hora do almoço. Então, a gente é para um escutar o outro mesmo. E aí você fala, para você resolver o problema, igual você falou, o pai traz
para o catequista resolver o problema do filho. E às vezes nem escutou qual é o problema do filho. Sim. Então, por isso que é tão importante o trabalho de você falar com os pais, né? Tem o trabalho com os filhos, sim, mas tem o trabalho com os pais. O ECC ajuda muito. O retiro que vocês criaram, né? Vocês modelaram ali, sim, do retiro dos pais do UPA, né? Ele é muito importante por conta disso, né? E assim é interessante a gente falar, né? Porque assim as coisas elas precisam ser naturais, né? Então eu acredito muito nisso. Então eu tive uma base familiar religiosa que não era de igreja, sabe? De templos. Meus pais eles iam à missa esporadicamente quando sentiam uma necessidade, enfim. Mas sempre foram pessoas muito religiosas, assim. A religiosidade inspirava na minha casa, né? Tinha orações, enfim. E a mãe do Tiago, a família do Tiago, também era muito religiosa, né? Então acho que você vai criando um jeito de evangelizar ali dentro de casa. Isso não significa que são famílias perfeitas, né? Não, o fato de você estar apresentando para o seu filho não significa que durante a vida toda ele vai caminhar pelos caminhos que você acredita que ser os verdadeiros, os reais, enfim. Mas eu acredito muito que quando você apresenta esses valores para a família, quando em algum momento da vida você se sente perdido, são a esses valores que você retorna, né? Que você se apega. Então a gente acredita muito nisso, e assim, acho que eu tenho um privilégio de ser da área da educação também e trabalhar num colégio católico. Então eu acredito muito nessa educação preventiva, de que você vai educando e vai mostrando para a criança os valores que a gente acredita, valores não preconceituosos, não exclusivos, sabe, assim, de excluir, mas que te firmam e que te levam a uma religiosidade, ao encontro com Deus maior. Então, acho que isso acaba sendo natural para a gente, né? Fica fácil, assim, até de uma certa maneira. Agora, o jeito que a gente encontrou de fazer isso dentro de casa foi em volta da mesa. Acho que quem já teve a oportunidade de ir lá em casa, as nossas conversas e as nossas acolhidas, elas ficam muito em torno da mesa, porque muito a gente legal. Acredita nessa partilha, acredita tanto que, às vezes, com muita herança da família do Tiago, assim, as nossas conversas começam no almoço e terminam no jantar. Muitas das vezes sem levantar da mesa, assim, da cadeira. Então, acho que isso traz muita liberdade para os filhos, né? E conhecimento para os pais também daquilo que eles estão pensando, estão vivendo, né? E aí você comentou dessa educação dos pais, né? Que a gente achou um meio ali de incluir também numa das atividades do UPA e do grupo do Retiro, né? Do Cristo e Você, essa catequese para os pais, né? Então a gente procurou ver muito como uma catequese mesmo, assim, de que a gente percebeu durante muitos anos de encontro que às vezes a gente trabalhava ali com o filho, apresentava o Cristo para o filho e às vezes o pai chegava mais preocupado com a hora que o filho ia chegar do que com o próprio encontro dele com o filho. E assim, eu acredito muito na inspiração do Espírito Santo, assim, nada do que a gente faz pela nossa força, né? Se fosse a nossa força, a gente certamente não faria tudo que a gente já conseguiu fazer, ou de estar tanto tempo dentro do mesmo grupo, né? Mas acho que muito inspirada também pelo Espírito Santo, nós fomos montando mesmo uma característica própria para esse momento, que assim me dá muito orgulho do grupo ter aceito e ter se envolvido também nessa proposta. Demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho, foram 3 anos. Eu ia fazer essa ressalva, porque principalmente para quem está começando aí nessa caminhada, né? Do discernimento, do respeito à hierarquia, a obediência e a oração. Sim. Né? Tipo, é um conjunto. A gente trouxe... Essa proposta nasceu, a gente tinha na nossa família, na minha família, na nossa, porque acabou misturando, né? Vira uma só. Vira uma só. E a gente fazia uma oração em família. E aí tinha vários momentos dessa oração. Aí um dia a gente foi nessa oração em família, partilhamos lá. E aí quando chegou em casa, para você ver como Deus vai, né, agindo ali, teve um delayzinho, né, não foi lá mesmo. Mas chegou em casa e a Jane chegou com essa inquietação. E aí ela levantou, eu continuei deitada lá dormindo. E ela pegou a Bíblia,
e começou a ler ali e procurar, achou lá e começou a ler. Falou, tio, vem ver isso aqui é um retiro. Ela olhou, ela leu Efésios, né? E aí falou, não, isso aqui é um retiro para os pais, né? Sim. E aí ela começou a falar. Eu gosto muito de escrever. Quem me segue aí nas redes sociais, eu faço umas declarações aí. Já vi. E aí ela foi falando, eu falei, não, então vamos colocar no papel, né? E aí colocamos no papel ali o que ela estava falando, tudo. E aí a gente veio, trouxe essa proposta na época era só o Marcelo, acho que era só o Marcelo e o Fabinho, não sei. Era o Marcelo, o Fabinho, o Bruno e a Ellen, eu acho, não era, Bruno? Você lembra? Acho que era. É. Eu acho que nem era o Bruno, eu acho que era só 3, depois o Bruno entrou, foi bem na época, né? Isso. Ah, tá. E aí trouxemos essa proposta, mas estava muito perto do encontro, do retiro. E aí eles falaram, não, acho que é melhor deixar para o próximo. E aí a gente, né, como a gente tem essa vivência, deixamos em oração ali, mantivemos em oração, seguimos trabalhando também normal, porque tem gente que já desistiria ali, né? Sim. Já falava, não gostou da minha ideia, eu também não vou fazer mais. Não vou, né, vou desistir. Mas a gente seguiu ali, seguimos no grupo, em oração. E no ano seguinte, aí eu acho que foi a mudança, acho que o Maurício saiu, a gente teve a perda do Nogueira, aí né, teve a mudança de coordenação, o Bruno entrou. Aí eu entendo também, né, lógico, não era o momento, porque eles estavam passando por uma reestruturação, não é o momento ainda, mais um ano em oração. E aí, só que quando acabou esse encontro, aí tem a avaliação ali, né? Viu-se a necessidade. E aí eles falaram, vamos fazer, o ano seguinte nós vamos fazer. Então a gente ficou muito feliz, né? E a família toda de vocês trabalhou, né? Sim, aí foi o primeiro passo, na verdade, de conversão ativa, né? De a oração e a ação mesmo, de conversão no caso da minha família. Porque aí nós convidamos, a partir daí fomos, como que vamos estruturar? Então, convidamos a família para ser a base para esse encontro, para esse momento, né, aqui, e tendo o suporte da equipe mesmo, estruturada pelo grupo, para outras atividades. E foi muito bacana, acho que a gente teve uma experiência muito interessante com o catequista, com o Rogério, porque ele ficou aqui com a gente, assim, durante todo o dia, durante todo o momento, e assim... Como é interessante quando a gente... essa questão de hierarquia mesmo, né? Assim, e de respeito com aquele que veio antes da gente. Porque o Rogério ele não fez nada, assim, sabe? Efetivamente. Mas o simples fato dele estar lá no encontro, de estar lá com a gente, ali, né? Já deu um super apoio, assim, né? Uma tranquilidade de que caminhava. Mas era interessante porque, assim... Quando você lida com os pais, você lida muito com o tempo e a ação imediata, né? Porque o pai, se ele não está feliz, ele levanta e vai embora. O jovem, a gente já tem um pouco mais esse controle, né? E aí, cada pai que levantava, a gente, nossa, vai embora, quer ver? Não, posso ir no banheiro? E a gente já ficava com o coração na mão. Mas, graças a Deus, foi um encontro que acho que a comunidade também entendeu de que era importante. E a gente vê alguns frutos já de alguns pais que já até trabalham, né, no encontro. Sim. Não acho posso que tudo isso para dizer que assim, o quanto é importante a gente estar atento também, né, à voz do Espírito Santo, não só como integrante, mas como coordenação também, né? E principalmente, acho que como religioso, que assim, para tudo tem o seu tempo. Às vezes a gente ouve no retiro que eu estava agora há pouco, que às vezes a gente fica ansioso, né, porque alguma coisa não está caminhando, mas muito porque a gente quer que a coisa aconteça no nosso tempo, né? Mas se a gente dá o tempo de Deus, as coisas acontecem de uma maneira tão suave, tão tranquila, porque o Espírito Santo ele é muito assim, ele é suave, ele é tranquilo. Aquilo que causa distanciamento, que causa angústia, que causa dúvida, não vem do Espírito Santo, né? Não vem. Então, o nosso humano fala muito mais alto do que, às vezes, a gente consegue se colocar e se despojar. Não posso perder a oportunidade, né, nessa fase aí. Eu ganhei um amigo. Porque, assim, querendo ou não, no grupo de jovens, a gente faz alguns amigos e alguns colegas. Sim, isso normal. No trabalho, na nossa vida, em qualquer lugar. E aí eu ganhei um amigo, né, Bruno? O Bruno segurou muito junto,
junto com a gente esse encontro. Ele foi um dos... Porque a coordenação se divide. Sim, sim. E aí ele ficou responsável por esse desafio. E aí, pela nossa equipe, né, Bruno? Ele olhava para mim nesse primeiro ano, teve um caso aí que demorou um pouco mais, né, Bruno? O Bruno olhava para mim, Thiago, fica tranquilo, estamos juntos. Estou com você, o que você fizer, o que você decidir. E aí, a partir desse momento aí, eu ganhei um amigo mesmo. Hoje eu vou ver o Bruno chorar. Ele não é o único. Não, e depois disso aí tiveram outras coisas aqui, sim, porque a gente continua na igreja e aí tipo, a gente só fortaleceu essa Mas, amizade. Ó, eu queria dizer uma coisa para vocês, que vocês estavam falando, né, das transformações dos pais, e isso não é só com os pais. Porque, acho que todo mundo sabe, eu sou muito novo no UPA. Eu tenho 3 ou 4 anos de UPA. Eu sou um dos membros mais recentes. E a minha mudança de mentalidade com relação ao UPA partiu do Retiro dos Pais. Por quê? A Andressa aí, a gente começou a namorar em 2017. Ela ficou um ano sem ir pro Cristo e Você, né? Você ficou um ano sem ir no Retiro. E no ano seguinte que ela ficou sem ir, no ano seguinte ela falou assim, eu vou voltar pro UPA. Aí, tá bom, né? Ela já contou um pouquinho da história num episódio que elas conduziram. E aí eu vim num encontro... aí ela foi pro Retiro e eu fiquei em São Paulo, até porque na época eu trabalhava de sábado e não tinha como eu ir. E eu tinha algumas questões que... Você também já partilhou aqui. Que eu tinha alguns problemas com algumas questões com o próprio grupo. E eu ficava em São Paulo. E aí, acho que na época a Fabiola ajudou vocês na intercessão e a Fabiola chamou a minha mãe para ir. Sim. E aí a minha mãe falou, eu tô aqui, quer vir para cá? Aí eu falei, não vou, eu fui. E aí, num momento de oração, eu não lembro quem foi que falou para mim, falou assim, calma, o seu momento vai chegar. Só que eu não tinha entendido. E foi naquele momento que eu fui sentindo que de fato era o UPA, né? E aí ali a mudança de mentalidade com relação ao grupo muda, né? Então, assim, talvez se eu estou aqui hoje também, em partes por conta desse encontro que, né, uns anos depois, eu fui para o Cristo e Você, fui trabalhar no Cristo e Você. Eu e a Jane temos experiências do ano passado que foram muito marcantes. Então, assim, eu posso falar com propriedade que esse encontro, de fato, ele muda a mentalidade, né? A gente sabe que a proposta é uma, mas ela também atinge de outras maneiras, né? E assim, eu penso muito que é como se agora o Espírito Santo foi agindo para que o Cristo e Você tivesse mesmo completo, né? Assim, acho que a gente tentou nunca ver como 2 encontros, mas sim como um momento que contempla o Cristo e Você. Sim. Né? Sim. Sempre foi uma questão que a gente pegou muito firme mesmo nesse sentido, que era para que fosse um complemento mesmo ali do Cristo e Você, que fosse uma equipe que estivesse trabalhando a favor dos pais e do Cristo e Você. E o nosso intuito principal realmente era mesmo acolher essas pessoas que muitas das vezes não tinham contato nenhum com a igreja, né? Porque quando a gente tem um encontrista que é convidado e que às vezes nem é paroquiano, nem é de igreja, e vem a família dessa pessoa, muitas das vezes ela nem sabe mesmo o sentido, né, do encontro de jovens, do não que tem ideia do que seja, do que é você vivenciar isso e como você retorna desse momento. Então, você trabalhar isso e catequizar essa família para acolher esse jovem que está vindo todo agraciado, né, achando que o macarrão é o melhor do mundo, né? Sim. Então, eu acho que foi um momento que fez com que o Cristo e Você tivesse completo mesmo, né? Com a graça do Espírito Santo, hoje a gente atinge o jovem, toda a juventude e os pais também. E aí, no retorno disso, você acaba trabalhando com toda a família, né? Então, o jovem que encontrou com Cristo, ele leva o Cristo e Você também para dentro de casa. O Fabinho fala que o jovem, quando vem beijando a boca de cachorro, né? E agora, eu digo Fabinho, que não só o jovem que vem, mas os pais também começam a beijar a boca dos cachorros na rua. a gente já criou um problema, né? Que agora o pai quer ir para lá, né? O pai quer ir para lá também, exatamente. Para vocês. Falar do Amor Ágape. Agora a gente tem a nossa patrocinadora, né, Amor Ágape, né, no pessoal da Vivian. E esse moletom, a gente sabe que aí a gente está num período de frio, e eu estou usando um moletom que eu ganhei, não, esse eu ganhei mesmo. Esse aqui eu ganhei da minha esposa. Lindo, pode me dar outro já, tá?
Então, se você quer ir para um momento da Santa Missa ou para um grupo de oração vestido com uma roupa bonita... Vem cá, Grace, por favor. Porque eu quero mostrar seu moletom. Pode aparecer, Grace. Vem cá, amor. Não. Vem cá. Não, eu. Essas mulheres não me ajudam. Mostra aqui o seu moletom. Todo mundo aqui é patrocinado pela Amor Ágape. O meu não, o meu é do UPA mesmo. Esse moletom aqui bonito, que a Grace está usando. Esse daqui foi eu que dei para minha mulher, essa camiseta linda, foi eu que dei para ela, tá bom, obrigado. Todo orgulhoso. Lógico, tem que falar, né, que fui eu que fiz. Então, a Amor Ágape, ela patrocina aqui o UpaCast. A gente está sempre vestido de Amor Ágape, seja na Santa Missa, seja no grupo no encontro de casais ou no grupo de oração. Então, se você quer se vestir bem, usar uma camiseta bonita que transmita a fé católica, é só seguir lá a Amor Ágape Moda Católica no Instagram. E você chegando lá e falando que você veio por meio do UpaCast, você ganha 10% de desconto na sua compra, tá? Então a gente agradece aí a Vivian por todo o apoio que ele vem dando pra gente por meio da Amor. Vivian, valeu, Fabinho. A gente tem um momento no UpaCast, quando a gente vai encaminhando já pro final, assim, tem um momento que é o bate-bola, que a gente faz umas perguntas, você responde o que vier na cabeça, mas antes desse momento, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu faço para poucos convidados, mas é que eu acho que precisa falar mais, que eu acho que tem mais para falar, mas às vezes a gente não chega. E não tem, às vezes também não tem tempo, né? Que pergunta vocês gostariam de responder que a gente não fez para vocês? Ou se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não conseguiu entrar que seja muito importante para vocês. Não, acho que, na verdade, talvez toda a nossa conversa tenha caminhado para isso, mas, assim, acho que o mais importante é o como é interessante quando você e o seu cônjuge, né, o seu marido, que a gente veio aqui para falar de família, né? Então, assim, como é importante você ter uma sintonia religiosa, uma sintonia fora também do âmbito religioso, como casal, né? Acho que isso traz segurança. O jogo desigual é um problema. Para a vida inteira. O jogo desigual é muito difícil complexo mesmo. E assim, e você ter muito em mente assim de que, na verdade, quando a gente assume o matrimônio, a gente assume para fazer o outro feliz, né? Então, assim, a minha maior importância dentro do meu matrimônio, dentro do meu casamento, é fazer com que o Thiago esteja sempre feliz. Claro que eu consigo todas as vezes? Não, mas na maioria das vezes eu tento. Assim como o Thiago tem que, na maioria das vezes, tentar me fazer feliz. Claro que ele consegue? Óbvio que não, mas ele tenta. E procurar sempre agir sempre com muito discernimento, sabe? Quando a gente percebe que a gente está muito nervoso um com o outro, ou que tem uma situação muito séria, uma decisão muito grande para a gente tomar na nossa vida, a gente primeiro coloca em oração, pede discernimento, para depois a gente agir. E acho que isso traz longevidade para o casamento, sabe? Assim, para o matrimônio. Até porque para a gente não passa assim, não dá mais, enfim. Talvez possa ser que chegue a essa situação, mas hoje o que a gente planeja para o nosso casamento é que a gente realmente esteja junto até o céu. Até o céu. Então a gente tenta fazer com que a nossa união seja sempre baseada mesmo na religiosidade, né? No exemplo da Sagrada Família, né? Eu acho que como a gente fala de casais, a gente tem essa missão também no ECC. A gente começa a observar os casais, né? A gente vê aqui. E teve um casal aqui na paróquia em si que fez um movimento muito lindo. Quando eles ficaram noivos, montaram um Instagram, eu acompanhei, mano. Eu achei lindo aquilo, de verdade. Eu acho que deveria ser exemplo feito para acabar. Eu achei muito lindo. Na hora que eu olhei, eu falei, não, será que eles vão acabar? A Jane, na hora ela viu e já entendeu. Eu não, eu tive um processo. Ela teve que explicar ali. Mas de verdade. É muito lindo. Essa oportunidade era para falar sim. alguma coisa. Sim. Então, a gente observa casais, tanto mais velhos quanto os mais novos. E vindo de um casal que está casado há 25 anos. Eu achei lindo.
não tinha isso na nossa época, né? Não tinha nem oportunidade de fazer. Mas aí eu devolvo a pergunta para vocês. De onde veio essa inspiração? Pode falar? Pode. Oxi, claro que pode. Não, eu sei que a gente tem tempo. Na verdade, assim, a gente nunca teve... É aquilo, a gente, como o Alex falou, a gente acaba virando exemplo sem querer ser exemplo. Né? E eu falo isso sempre. O nosso relacionamento, ele é muito... A gente também tentou se pautar sempre dentro de tudo que a igreja nos ensina em relação a namoro, noivado e matrimônio. E ali pertinho, a gente tinha ficado noivo e a gente estava ali no processo de começar a montar as coisas do casamento. E aí, como você falou, foi natural. Não foi... A gente se olhou e falou, vamos fazer alguma coisa? Porque a gente estava ali no caminho para casar, estava no começo do relacionamento, do noivado. E eu deu uns 5 minutos e falei, vamos montar um Instagram? Porque muita gente vinha pra gente e perguntava assim, como é que eu faço? Eu já vi engraçado, a pessoa fala assim, como é que eu faço para ter um namoro igual de vocês? Aí eu falava, mas não tem receita de bolo. Fazer um caminho de namoro. Não tem receita. Basicamente, leia a palavra e vê os ensinamentos da igreja em cima disso. E aí a gente deu uns 5 minutos, a gente falou, e aí, vamos fazer? Vamos. E a gente ficou perguntando, qual que vai ser o nome? Porque não dá para ser no meu nome, não dá para ser no seu nome. Vamos pensar. Aí a gente veio feito para acabar. Porque é isso, né? O namoro, ele é feito para acabar. E a gente sempre fala que o namoro ele vai acabar de 2 formas. Ou ele acaba por acabar mesmo, tipo, não deu certo, termina, vai você pro seu canto, eu vou pro meu. Ou ele vai acabar no altar. Porque a partir do momento que você casa, já não é mais namoro. É casamento. Na verdade, não é nem casamento, é matrimônio. Né? Existe essa diferença entre casar, estar e ser um matrimônio. E a nossa intenção, na verdade, era ajudar. Tanto que assim, a gente fazia os textos, publicava, e no final de semana a gente abria umas caixinhas de pergunta, né? E aí, até inclusive você mandou uma pergunta uma vez, mas você me deixa... Não é mentira, eu realmente gostei. Eu comentei em casa, eu falei, isso daqui tem que chegar para os jovens. É uma ótima ideia, né? Aí, infelizmente, por todas as questões da nossa vida, a gente estava no processo de casar, querendo ou não, a gente não conseguiu conciliar. Inclusive, o último texto que foi a Andressa que postou, não foi nem eu, foi um texto no dia do nosso casamento. Não sei nem como ela teve tempo para postar esse negócio. Eu vi só no outro dia, porque eu também estava na correria. Mas a gente postou. Mas o objetivo era esse. Sim, né? Ajudar, atingiu né? o objetivo, né? A gente atingiu o objetivo de alguma forma. A gente não esperava. É igual eu falo. A gente não quer ser exemplo para nada, né? Porque eu sempre falo que maior do que o meu testemunho pessoal é o que a igreja tem para ensinar. Sim. Mas a gente sentiu que muitas pessoas, jovens e adultos, isso foi o que mais me deixou surpreso. Adultos como vocês, outros que chegaram para a gente e falaram, o relacionamento de vocês. E me emociona porque é isso, a gente não tinha esse objetivo, sabe? Em partes, para a gente era um espaço de desabafo, mas, ao mesmo tempo, era um lugar de partilha, né? São as inspirações de Deus. Ajudou muita gente. Aí ajuda, né? Assim, a gente poderia até pensar em, quem sabe, voltar, né? Tem que ver com a minha mulher, né? Tem que pedir autorização dela. Vamos para esse bate-bola. Mas obrigado. São perguntas simples, vocês respondem o que vier na cabeça de vocês, tá bom? Tá. Quer que eu faça primeiro? Por favor. Então, um lugar católico que vocês gostariam de visitar? Que não visitamos ainda? Santa Sé, né? Roma, certeza. Os dois. Aqui, se vocês quiserem dividir, pode dividir. Um santo de devoção. O santo de devoção, não tem como não falar da mãezinha, mas eu acho que, em particular, eu tenho um carinho por Nossa Senhora de Lourdes. Meu pai, apesar dele não ser muito religioso, ele tem uma questão com Nossa Senhora. Então, quando está meio turbulento, ele ia sempre para Nossa... Ele vem agora em São Paulo visitar, a gente sempre dá um jeito de ir lá na casa da mãezinha. E antes de chegar no santuário, tinha uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Sim. Então, era parada obrigatória ali para ele, na gruta. E a minha infância inteira, a gente passou ali. Então, eu tenho esse carinho por nós, né?
Eu sou devota da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E tenho assim muito apreço e interesse que cada vez mais ela seja, as graças dela sejam realmente propagadas e o quanto ela é uma intercessora forte. Em agosto agora nós faremos o bolo dela. Uma passagem, um versículo bíblico. O meu é aquele que o homem sábio edifica sua casa na rocha e o imprudente, né, na areia. Assim. O que me deixa é um bate-bola. Bate-bola. Não, mas se quiser completar, pode completar. Porque nessa passagem ele usa as mesmas frases. Quando o sábio, né, a mesma situação. A mesma situação. Quando é na rocha, vem a chuva por cima, Sim. né? Vem a tempestade, vem o rio e vem o vento. E na rocha sustenta, Sim. na areia não. Sim. E assim é na nossa vida. Às vezes está turbulento no emprego, na igreja ou em casa. Se você não tiver edificado na rocha, né, você não vai conseguir segurar. E eu tenho muito assim essa questão do eis-me aqui, Senhor, né? Então, se todas as vezes que o Senhor me chamar, a primeira resposta será sim. Ainda que depois eu tenho que ir me desvencilhando de alguma coisa, né? Mas a minha resposta será sempre eis-me aqui, Senhor. Amém. Aí para fechar, mas aí acho que pode ser em conjunto. Uma música. Para mim é minha essência. O Thiago Brado, gosto muito. Nossa, a música é muito linda. Me conecta muito com Deus, porque eu acho que a gente tem que ter essa essência, né? Eu gosto de minha família, mas minha essência pode ser. Não, mas pode ser também, mas pode não tem ser problema. também. Perfeito? Gente, agora nós temos um quadrinho aqui. O pessoal de casa já conhece, o pessoal que está assistindo. Nós vamos montar esse quadro para deixar aqui compor o nosso cenário, né? E aí nós vamos pedir para o convidado escrever ou só assinar, fazer o que quiser. Um desenho. Se quiser escrever alguma coisa se quiser também, escrever alguma coisa, fique à vontade. Vamos pedir para vocês. Tem uma caneta aqui. Fiquem à vontade. Junto a isso, enquanto um vai escrevendo, eu vou entregando aqui nossas lembrancinhas aqui. Ó, o queijo do MCV, queijo de variedades, do Marcos. E uma lembrancinha do Terço na Mão, né? Um terço da Lu, que ela entregou pra gente, em agradecimento a vocês aí pela participação no nosso podcast. E só lembrando que nos dias 12, 13 e 14 de setembro, tá? Desse ano, nós vamos ter o 29º, né? 29º Cristo e Você, tá? Vai ser lá em São José. Ainda São José? São José. São José dos Campos, o valor de R$120, né, com hospedagem, transporte, alimentação. E mais do que isso, serão 3 dias de muita graça, né, como a gente estava falando aqui. Era um encontro de amor, né? Então, você que quer ter uma experiência com Cristo, entender o que é esse amor de fato, que nós tanto falamos aqui dentro do podcast, participe desse encontro, né? Entre em contato por meio das redes sociais do UPA. Se você tem a intenção, se você tem essa vontade de conhecer mais do amor de Cristo e também de Nossa Senhora e ver pessoas trabalhando, o momento é esse. Então, dia 12, 13 e 14 em São José dos Campos, 29º Cristo e Você. Só para poder falar, né, citar isso, o Thiago e a Jane, eles montaram o Retiro dos Pais, mas esse ano eles não vão estar no Retiro dos Pais, porque eles vão estar lá na Casa de Retiro junto com a gente. Sim. Mas tem gente que dá continuidade ao projeto de vocês, né? Exatamente. E é muito legal. Pessoal, eis um legado. Eis o legado. O legado continua. Agradecemos demais a presença de vocês aqui, a participação de vocês. Posso só mostrar? Pode, por favor, mostra aí. Vou colocar aqui uma frase, né? Eis-me aqui, Senhor, assinado Thiago e Jane. Então, mais uma assinatura aqui. Muito legal. Que vai compor o nosso quadro, que até o final da temporada entra no nosso cenário. Nós gostaríamos que vocês, para encerrar, fizessem uma oração para nós, para quem está assistindo. Sim. Conforme a vontade de vocês. Já agradecendo a presença de vocês aqui. Muito obrigado, foi muito especial para a gente. Sejam sempre bem-vindos, voltem quando quiserem. Porque tem mais coisa para a gente falar, né? Sim. Imagina, a gente que agradece, né? Toda essa consideração e tudo que a gente já viveu juntos, né? Sim, sim. Como religião, como amigos pessoais, como pessoas queridas com quem a gente tem
tanto apreço e tanto carinho sempre. Que a gente possa ser sempre inspirado pelo Espírito Santo, que o nosso coração esteja sempre aberto ao chamado do nosso Senhor, que Nossa Senhora sempre vá caminhando e nos colocando luz, iluminando os nossos caminhos, né? Que Nossa Senhora desatadora dos nós, sempre tão presente na nossa vida e na vida do nosso grupo, que ela vá mesmo desatando todos os nós em todas as situações da nossa vida, e que vá se fazendo presente nos pequenos detalhes, né? Acho que a grande virtude de Maria é evangelizar no silêncio, né? Então, que a gente possa perceber no silêncio de Nossa Senhora aquilo que o Senhor quer da gente. Então, que cada um de vocês e cada um de nós se sinta tocado pelo Espírito Santo e que seja chamado mesmo à conversão, à evangelização, a levar a palavra do Senhor a todos os cantos, independente de quem as receba, que a gente possa ser canal do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Amém? Que Jesus vá abençoando todas as famílias, né? Não tem como a gente vir aqui falar de família e não dividir essa bênção com a família. E a família do jeito que ela do jeito que a sua família é vó que cria neto, que vira filho, pai solo, mãe solo. A gente defende, sim, a família tradicional, mas a gente entende que tem todo tipo de família e a gente acolhe e tem que estar apoiando essas famílias. Isso é muito importante. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Até a próxima semana. Até a próxima semana. Gente, muito obrigado para quem ficou aí, quem ficou até o final. Como eu disse no começo, compartilha, manda para aquele amigo lá que precisa ouvir essa palavra, essa partilha, tá bom? Muito obrigado, gente. Nos vemos no nosso próximo episódio. Mais uma vez, Thiago, Jane, obrigado pela presença de vocês. E fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Fiquem com Deus.